Fala pessoal, boa noite. Oi Solange, tô vendo o pessoal entrar. Tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Vou já começar aqui a nossa live com a deputada Tabata Amaral, pra gente poder... Oi, boa noite pessoal. Rafael, Matheus. Nós vamos já começar aqui a nossa live, só aguardando a Tabata entrar, certo? A gente vai estar falando hoje sobre renda e emprego nesse período da crise. É um tema muito importante, né, para todos nós. Acho que um tema que tem afetado qualquer pessoa, independentemente de sua classe social, de sua raça, de sua cor, de sua orientação sexual. A gente hoje vai ter um debate muito legal aqui com a Tabata, deputada de São Paulo. Estou aguardando ela entrar. Espero que esteja todo mundo aí em casa, viu? Ninguém saindo. Vamos aproveitar para ver também as lives musicais, para a gente poder se entreter em casa. Vocês estão acompanhando também a votação que vai ter sobre o projeto de isenção do FIES. Eu estava acompanhando, estou aguardando aqui alguma notícia sobre se já foi votado, se não foi votado. Espero que a gente consiga aprovar esse projeto hoje. Eu sei que ele foi apreciado já, ele foi lido na Câmara e espero que a gente consiga esse êxito aí, porque muitos jovens precisam, né, tirar essa obrigação agora das suas milhares de outras obrigações para poder poupar um pouco mais de recurso e poder investir em comprar comida, né, materiais de higiene, para poder se sustentar em casa e também ajudar suas famílias. Então, espero que realmente a gente consiga aprovar esse projeto. Oi Tomás, tudo bom? Neto, olha aqui quem mais chegou. O Yuri. Só gente boa, viu? Só grandes amigos aqui que somam forças aí com a gente na luta. Bruno. Pois é, esse é um tema muito importante, pessoal, porque a gente está inclusive na semana do Dia do Trabalhador. Vai ser o Dia do Trabalhador nessa sexta-feira, se eu não me engano, dia 1º. E a gente está falando sobre um tema, né, mais do que nobre nesse sentido. Porque a gente precisa pensar em como que a gente vai não somente proteger os empregos e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras nesse período durante a crise, mas também pensar em como que a gente vai resgatar a economia pós-crise. Obviamente que o foco principal do momento é salvar as vidas, é proteger e fortalecer o nosso sistema de saúde pública, e qualquer perspectiva real assim de melhoria da economia em si precisa ser pensada mais numa perspectiva de pós-crise. Obviamente que tem muitas ações que a gente pode tomar hoje para proteger, amortecer o impacto dessa recessão que vai vir de qualquer forma, mas sempre pensando em colocar a população no centro dessas decisões. Então, estou introduzindo para vocês que já chegaram um pouco de como a perspectiva que a gente vai abordar, e eu estou aguardando só que a Tabata entrar, né? Imagino que ela esteja em sessão online ainda na Câmara dos Deputados, mas deve estar chegando para a gente iniciar o nosso debate, certo? E aí a gente vai discorrer por um tempo sobre algumas pautas voltadas para emprego e renda. E aí no final nós vamos pegar algumas perguntas de vocês. O Bruno, que é um dos meus amigos, né, do PSB, está na live. Ele vai estar vendo as principais perguntas e vai me mandar aqui no privado para eu ler no final, certo? A gente vai pegar umas 3, 4 perguntas para a Tabata. E para mim também a gente pode comentar juntos, para ficar de forma bem organizada. Até porque quando
como ela tem mais seguidores, né, quando ela entrar na live, vai vir muita gente e talvez não dê para acompanhar todos os comentários durante a live, né, nós que estaremos na frente dela. Então, já quero agradecer aí ao Bruno por fazer essa triagem e ajudar a gente a ter um debate e também dar oportunidade para vocês fazerem suas perguntas no final. Vocês que se inscreveram no auxílio, deu certo? Vocês conseguiram a aprovação do auxílio? Vocês estão... Opa, a Tabata já entrou. Tá aqui, agora que eu vi o comentário dela. Vamos lá. Oi, tudo bom? Eu tava quase mandando um sinal de fumaça, oi, tô aqui. Não, eu não tinha Mas é aparecido bom aqui que eu para te mim. ouvi um pouquinho. Pronto, né? Aproveitei e já expliquei um pouco, né, de como seria a dinâmica para o pessoal. Mas que bom te ver novamente, né? E queria já te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente. Sei que hoje é dia de votação na Câmara, você deve estar aí ocupada, mas já agradeço, assim, de antemão. Não, vai dar certo. Talvez eu tenha só que sair rapidinho em algum momento, mas agora tá mais tranquilo, a gente tá entre votações. Queria te agradecer, Ítalo, pelo convite. Para mim é uma honra fazer essa conversa. O tema que a gente vai discutir, por mais duro que ele seja nesse momento, é extremamente importante. Então, valeu mesmo, do fundo do coração. E oi para todo mundo que está participando dessa conversa com a gente. Ah, que legal. Pois então, já que talvez você precise sair, vamos entrar diretamente no assunto, Bora né? lá. Mas bora se apresentar primeiro, né? Tem muitos de seus seguidores aqui, é a primeira vez que eu estou interagindo com eles. Queria me apresentar. Meu nome é Ítalo Alves, eu sou líder do movimento Acredito aqui no Ceará e mestre em Relações Internacionais e Políticas Públicas. Trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão, aqui do Governo do Estado do Ceará, e sou pesquisador na área de desenvolvimento econômico. Então, hoje, eu convidei a Tabata para a gente bater uma bola um pouco sobre o assunto de emprego e renda nesse período, né, da crise e também após ele. Uhum. E sem contar que eu conheço o Ítalo já há alguns bons anos. Uhum. Então, acho que já Anos. são uns 8 anos. 8 anos, a gente se conheceu em 2012. Exato. Rapaz, tô velha. Mas bora lá, Ítalo. Obrigada mesmo. Sei que você vai... Puxa aí a conversa. E aí a gente... Eu vi você falando, mas reforçando. Pessoal, manda as perguntas aí, que no final a gente vai ler, responder na medida do possível. E é super importante essa construção em conjunto. Só porque hoje é Dia Mundial do Livro, posso quebrar o protocolo completamente? Na hora. Você que Tá manda. lendo o que, Ítalo? O que você recomenda pro povo? E eu tô lendo agora Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu não li Um ainda. livro da Djamila Ribeiro. Ela foi um livro recomendado por uma amiga minha, que é militante aqui de direitos humanos, e eu tô amando. Assim, tem muitas coisas que eu tô aprendendo nesse sentido, e tem também muitas lições transferíveis para outras causas identitárias, né? Eu sou militante de direitos LGBT, então estou aprendendo muito com essa perspectiva do feminismo negro também. Não, tá na minha lista. Eu tô lendo um que não fala exatamente sobre feminismo negro, mas fala muito, nas entrelinhas. É da Chimamanda, é minha autora favorita de todo mundo. Sonho muito em conhecê-la um dia. Ela é uma autora nigeriana, e esse livro é Meio Sol Amarelo. Os livros dela são bastante, assim, pesados, profundos, mas de um jeito leve, como é a vida às vezes, sabe? Em que a gente tem que lidar com coisas muito difíceis no dia a dia. E fala de um momento, enfim, político muito difícil e como que as pessoas, enfim, como que as amizades ficaram e essa questão da solidariedade. Então, para mim, tem muita conexão com o que a gente está vivendo. E eu adoro o dia de hoje. Eu sou, assim, nerd até o fim, adoro ler. Então, é um dia que eu posso falar dos meus livros, falar das minhas nerdices, e tá tudo certo. E acho que é recomendação, né? Que todo mundo, na medida do possível, mesmo com a vida corrida, com a vida dura que a gente tem, leia um pouco mais. A gente chegou ao ponto que a gente chegou por desvalorizar a educação, por achar que, enfim, opiniões infundadas iam substituir o conhecimento, por achar que ignorância poderia ser algo que a gente aplaude.
Então, eu espero que a gente saia dessa valorizando mais o conhecimento, os livros. Então, leiam mais. É muito bom a gente quebrar alguns paradigmas. E acho que tanto eu quanto o Ítalo estamos lendo livros que, de fato, fazem com que a gente se questione muito, né? Sim, exatamente. Essa é uma crise que ela abre portas para a gente entender outras questões das relações com outros seres humanos, né? Essa crise da solidariedade, da indiferença, né? Com relação à dor de quem mais precisa. Esse é um momento que a gente pode utilizar para refletir sobre isso e tentar mudar, né, algumas trajetórias, alguns caminhos que a humanidade estava levando. E eu conheço a Chimamanda porque ela colaborou numa música da Beyoncé, né? É Então, verdade, que foi aquela fala dela maravilhosa. sim, exatamente. Então ela explica o que é feminista, né? Então, eu Esse acompanho. é o único livro dela que eu não tinha lido ainda. Então, tô animada. Ítalo, só Mas, mais uma coisinha. Eu sou cheia de ficar quebrando os protocolos, mas só dizer que eu sinto muito pelo que vocês estão enfrentando aí no Ceará. Estou acompanhando pelas notícias, tanto a situação do Amazonas quanto do Ceará. E eu realmente sinto muito. Estou vendo a força de vocês aí do Acredito, dos governos, tanto da prefeitura quanto do governo estadual, mas dizer que, enfim, não tem nem palavras para o que a gente está enfrentando, e eu realmente espero que os fatos se imponham e que a gente comece a levar a situação a sério. Você pode só contar 2 minutinhos como é que está sendo o enfrentamento ao coronavírus aí no Ceará? nossa, eu fico até feliz que você comentou isso, já lhe agradeço pela sua solidariedade. O Ceará está em terceiro lugar, né, dos estados mais afetados em termos de casos confirmados, mas também em número de óbitos no Brasil. A gente tem a sorte de ter um governo que está tendo um protagonismo muito importante e realmente não medindo esforços e nem recursos para garantir que a gente consiga passar por essa crise de forma saudável. Hoje a gente teve, né, a confirmação, a primeira vez nós tivemos mais de 30 mortos confirmados em 24 horas, então é um novo recorde para nós. Mas tem muitas ações boas sendo feitas na área da proteção social, na área de expansão do número de leitos para a gente acolher as pessoas que estão precisando. Como você sabe, a gente já ultrapassou a nossa capacidade, né, de leitos, você postou nas suas redes sociais. E Mais acho que vale novos. você explicar o que é isso, porque quando a gente falava que o sistema público ia colapsar, muita gente falava, não, já colapsou, isso é coisa de quem está torcendo contra. Explica para as pessoas o que significa isso, o que aconteceu no sistema de saúde de vocês ter colapsado. O que aconteceu foi que nós tivemos mais demanda de pessoas precisando se internar do que vagas disponíveis em leitos. Então, o sistema, por mais que estivesse funcionando, ele não conseguia receber mais pessoas. Então, a gente chegou no momento onde nós temos 48 pessoas necessitando ser internadas, mas sem conseguir. E aí tinha duas razões, né? A primeira é que nós fizemos uma grande compra de respiradores, mas essa compra ficou embargada lá em Miami, por uma lei que o Donald Trump passou, onde ele pode prender esses equipamentos e utilizar para si durante a crise. E a outra porque outras compras que nós fizemos estão sendo prendidas pelo governo federal. Então, o governo está liberando aos poucos o que está vindo, alguns respiradores para vir para cá. Então, tinha leitos disponíveis, mas não tinha o equipamento para a gente poder internar as pessoas. Então, eles se tornam meio que inúteis naquele momento. Agora, a gente está conseguindo ativar novos, porque o governo federal enviou alguns novos respiradores, mas ainda assim a situação só tende a piorar antes que ela comece a dar um respiro de alívio para a gente. E fique de aprendizado para o nosso Brasil todo, né? Isso. E aí eu acho que eu já posso meio que entrar no que eu ia falar sobre a pauta de trabalho e renda, porque a gente já vinha de uma crise econômica, né? A gente estava saindo, engatinhando de uma crise bem grave, a gente passou pela nossa segunda maior recessão, 13 milhões de desempregados, a gente tem um aumento de 15 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o Brasil ele já estava passando por uma crise um choque de realidade com relação à nossa desigualdade, mas, de repente, nós entramos nessa crise do coronavírus e as pessoas acordam para esse diferente Brasil que a gente tem. Então, agora nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, e a gente precisa cuidar e salvar essas vidas. E para algumas pessoas, por não conhecerem ou não enxergarem essa desigualdade, parece absurdo, né? Então, acho que essa crise ela mostrou que o Brasil é sim um país que ainda tem uma grande desigualdade, um débito que a gente precisa sanar,
e que essas pessoas têm suas vidas que também são valiosas. E a economia precisa estar à disposição das pessoas. Né? E aí a gente entra nesse debate politizado entre economia e entre área social, quando, na verdade, as duas coisas deveriam estar andando coletivamente. Né? Eu queria ver o que você acha sobre isso, sobre essa politização e essa polarização desse debate, que, na verdade, não deveria ser polarizado. Né? Você trouxe algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que o Brasil não ficou desigual com o coronavírus, né? A gente já tinha passado pela segunda maior crise econômica da nossa história, começando lá por 2014. De 2014 para cá, nos últimos 6 anos, 13 milhões de pessoas entraram para a extrema pobreza. Então, a gente estava já lá no fundo do poço, sabe? Nós somos um país que, historicamente, exclui muita gente. Vamos pensar que no Brasil a gente tem pouco mais de 200 milhões de pessoas. Aproximadamente metade não tem acesso a saneamento básico, esgoto. Uma grande quantidade, são 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada. Pelo menos 13 milhões vivem em favelas. Então, é desse Brasil que a gente está falando. E aí chega o coronavírus e primeiro ele escancara a desigualdade, né? Porque você vê prefeitos, governadores, presidente da República ainda não, mas prefeitos e governadores falam pela primeira vez a palavra favela, a palavra periferia, que é uma coisa que você não vê em plano de governo, que você não vê política pública específica, porque são ignorados. Aí, por um outro lado, a gente tem um sistema que vai perpetuando privilégios. Nosso sistema tributário é um dos mais regressivos do mundo. A gente taxa muito no consumo, então cobra mais imposto dos mais pobres e taxa muito pouco renda e patrimônio. Então cobra muito menos dos mais ricos. E aí isso é a fórmula para o caos, porque na hora que chega o coronavírus, não só essa desigualdade, ela é assim escancarada, né? Tá todo mundo preocupado com o que está acontecendo aqui nas periferias, nas comunidades, porque é outra coisa falar de isolamento aqui. Esses discursos prontos de lave a mão, passe álcool em gel, fique em casa, não funciona em uma casa com 2 cômodos com 13 pessoas morando. Essa realidade eu vi no sábado a 10 minutos da minha casa, sabe? Eu não estou inventando. E aí, chega no que você falou, quando a desigualdade já é tão profunda, nós somos a democracia mais desigual do mundo, e vem um coronavírus, isso fica escancarado e aumenta. E aí a gente tem essa falsa dicotomia, né? Porque tudo no Brasil está politizado. E realmente me entristece, e politizado de uma forma ruim, não de uma forma boa, está polarizado. Eu realmente achei que uma pandemia dessa magnitude, uma crise humanitária tão devastadora, a maior crise de saúde pública que eu já vi, que você já viu, que isso tivesse capacidade de nos unir. Mas aí a gente vê que não está tendo. Aí a gente vê o presidente da República criando um monte de inimigo interno, criando confusão. Aí você vê presidente para um lado, governadores e prefeitos para o outro. E aí esse tipo de confusão, esse tipo de ataque, essa polarização com o Congresso, esses flertes com o autoritarismo que a gente está vendo, eles fazem com que a gente perca tanta energia, e para mim a gente está numa guerra, sabe, numa crise humanitária gigantesca, assim, não dá tempo de perder energia, a gente bateu 3 mil mortos no Brasil, e aí fica um pouco meu pedido, poxa, presidente, coordene um esforço nacional, sabe, porque a gente não tem que falar para as pessoas, olha, ou você se contamina pelo coronavírus, ou você tem acesso a um prato de comida, não. A gente tem que batalhar por legislações como a renda emergencial, o auxílio emergencial que eu vi você comentando no começo, para dizer, olha, todo mundo tem que ficar em casa, minha gente, isso aqui é um esforço. E aí a gente viu a lavada de fake news que rolou ontem, falando que estava diminuindo o número de coronavírus. Aí vem a vida e faz o quê? Impõe os fatos. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o recorde de pessoas contaminadas e mortas por coronavírus no Brasil. No mesmo dia que a gente tem essa enxurrada de fake news dizendo que o coronavírus está diminuindo. Então, é isso que mais me entristece. Eu acho que é isso que até motivou muito do que a gente faz, não acredito, né? É importante o debate político? É super importante discordar? Mas, gente, se a gente não está unido para combater o coronavírus, se isso não mobiliza a gente, eu não sei mais o que mobiliza. E é uma crise de liderança, né? Porque seria tão mais fácil se simplesmente todos os esforços fossem focados em a gente garantir vida, né, e garantir recurso para que todo mundo consiga passar, pelo menos com o mínimo necessário durante essa crise, né? Por essa crise. E a gente vai consertar a economia, né? A gente tem uma história e um povo trabalhador, um povo que se dedica e que vai conseguir passar por isso. A gente precisa realmente garantir que vai ter pessoas
para poder ajudar a reconduzir a economia no nosso país. E, Uma frase, uma pequena interrupção, que eu ouvi de um economista americano que é considerado muito liberal. Então as pessoas ficaram assim quando ele falou: a economia a gente recupera, as vidas a gente não recupera. E a gente está esquecendo disso. Exatamente. E eu passei essa semana refletindo muito sobre isso, porque, obviamente, a prioridade é garantir a saúde pública, é garantir as vidas das pessoas, ajudá-las, mas a gente precisa começar a pensar, e após essa crise, né, como que a gente se reergue? E eu lia muitos artigos falando sobre realmente como que isso entra na esfera do emprego, né? Assim, essa crise ela é diferente, em termos econômicos, de outras crises, porque ela não foi gerada pela economia em si. Né? Ela não foi porque um país entrou em colapso e aí as exportações e importações do Brasil foram comprometidas. Foi uma crise um pacto social que nós fizemos aqui, em que nós iríamos priorizar a proteção da saúde pública e a garantia das vidas das pessoas, e que isso comprometeria a nossa oferta e demanda. Né? Então, se por um lado as pessoas estão em casa agora sem poder trabalhar, sem acesso à renda, pelo menos antes da renda básica, elas não conseguiam consumir, né, para injetar recursos na economia. Por outro lado, elas também não conseguem trabalhar para ativar a cadeia produtiva e garantir que haja uma oferta e uma demanda que se encontrem. E aí, entre esses programas sociais que vocês, deputados, e aí eu gostaria de reconhecer um pouco da união em torno de algumas pautas da proteção social que tem acontecido no Congresso, porque a gente não vê isso acontecer em outros momentos, né? Momentos de crise tem também esse poder de engajar em torno de pautas que são importantes para a sociedade. Então, houve, né, esse comprometimento com algumas pautas que vão desde a gente garantir uma renda básica para a população durante 3 meses, a gente avançar com a garantia de crédito para que os microempresários consigam proteger os empregos, e também diversas outras que consigam fazer com que as contas, né, as obrigações de contas inicialmente, sejam adiadas para que as pessoas peguem o seu dinheirinho que está sobrando e coloquem em comida e material de higiene. Então, como que você tem visto a união em torno dessas pautas e assim, qual é a principal lição que você tira enquanto parlamentar, mas enquanto brasileira, atuando na política em torno dessas pautas da proteção social? O que você trouxe é muito verdade. É muito difícil a gente unir o Congresso em torno de alguma pauta. E eu vi isso acontecendo 2 vezes desde que eu fui eleita. A primeira delas foi quando a gente propôs a agenda social lá na Câmara. E foi algo que me deixou muito orgulhosa, porque, primeiro que foi um esforço técnico, a gente foi ouvir dezenas de especialistas do Brasil inteiro para construir uma agenda. Como é que a gente faz para modernizar, para fortalecer o Bolsa Família? Como é que a gente faz para levar saneamento para todo mundo que precisa? Como é que a gente faz para reestruturar o SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, que está tão abandonado e que está fazendo falta agora? E aí a gente conseguiu que quase todos os partidos, menos 2, fossem autores desses projetos. Essa é uma coisa que eu não contava quando a gente começou o esforço da construção da agenda social. E me acendeu um alerta de que, olha, essas pessoas estão entendendo que essa desigualdade do Brasil está arruinando a nossa democracia. E, para ser bem sincera, eu acho que o maior risco à nossa democracia não é o Bolsonaro, não são as ameaças, enfim, autoritárias dele, é a desigualdade. As pessoas começam a questionar a democracia quando elas veem que aquilo só está servindo para alguns poucos na sociedade, não está servindo para todo mundo. E a gente sabe que a nossa política não é todo mundo, mas, via de regra, serve a alguns poucos, não serve todo mundo. Então, quando eu vi a Câmara se unindo para construir a agenda social que a gente apresentou no final do ano passado, eu falei, tem algo de diferente aí. E aí, quando eu vejo agora com a renda mínima, é a mesma coisa. Algumas semanas atrás, eu, o senador Alessandro e o Felipe Rigoni, que é deputado federal, nós somos do Movimento Acredito, enviamos uma carta ao presidente falando de uma tal de renda mínima. E falando da importância de que fossem criadas alternativas para que as pessoas pudessem ficar em casa. Foi criado um grupo de trabalho no Congresso, porque a gente não teve nenhuma resposta do Executivo. E aí, para explicar para as pessoas, por que a gente enviou uma carta ao presidente, né, ao invés de apresentar o projeto de cara? Porque a via mais rápida era o presidente da República assinar uma medida provisória, que na hora que fosse assinada já começaria a valer. E aí no Brasil a gente vem vendo que as MPs, né, as medidas provisórias, são usadas de uma forma muito leviana.
para matérias Para que legislar, precisamos. basicamente. Temos alguns exemplos, né, nessa semana apenas. Elas são usadas para matérias que não são urgentes, que deveriam ser discutidas por toda a sociedade, que tem um monte de jabuti ali dentro, mas uma renda emergencial que vem uma calamidade pública é a razão de ser de uma medida provisória. Mas a gente não teve nenhuma resposta do executivo, então a gente partiu para a construção no Congresso. A construção no Congresso ela é mais lenta, pura e simplesmente porque são 600 pessoas, aproximadamente, que a gente tem na Câmara e no Senado. Então, o regimento do Congresso ele vai colocando travas para que todo mundo possa interferir no processo. Fizemos em tempo recorde, aprovamos, depois de muita pressão alguns dias, foi sancionado pelo presidente, e a gente vê agora essa demora em pagar o auxílio emergencial. E é muito frustrante, eu sei que o Ítalo também conhece essa realidade. Aqui na minha comunidade, você vai em frente a uma agência da Caixa, tá a fila. Sabe assim, dobrando a rua, muitos idosos aglomerados, um monte de gente desesperada, falando assim, tá, mas o que eu faço? Tá aqui, ó, em análise, em análise, em análise. E, gente... Eu conheço muitas pessoas, assim, eu tenho dedicado muito tempo nessas últimas 3 semanas a responder perguntas, a literalmente guiar as pessoas para como se cadastrar e tentar encontrar informações, porque muitas vezes as pessoas não entendem todo esse processo que eles criaram para a liberação dessa renda básica. E muita gente se cadastrou na primeira semana e até agora está sem ainda o resultado, né, disso. E são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Então, isso é muito complicado, sabe? Como que o Brasil está despreparado para enfrentar crises desse tipo, né? A gente não pensou nisso. Só o fato de não ter esse planejamento já me assusta muito. Exatamente. E aí, tipo, o pessoal tá literalmente passando fome. Sabe, eu não tô falando assim de alguém imaginário, tô falando de pessoas que eu conheço, mãe de amigo meu, pessoas do meu bairro, da minha paróquia. Então, eu tô trabalhando, por um lado, para fortalecer várias associações muito sérias que trabalham em periferia, que estão fazendo chegar itens de higiene, alimentos, informação, mas a gente tem que entender que eles estão tapando buracos que o executivo não está fornecendo. Eu acho que tem sim fortalecer a sociedade civil, todo mundo tem que doar, todo ano, estou pedindo para todo mundo que eu conheço também doar, mas sabe, é porque o Estado não chegou lá, o Estado deveria chegar também na periferia. Então, qual que é a moral disso tudo, Ítalo? Primeiro, essa discussão veio tarde, ela deveria ter vindo primeiro do executivo, mas ela veio, a gente tem que fazer pressão para que de fato seja implementado. E eu acho que ela vai deixar um legado no nosso país. A discussão de uma renda básica, de uma renda mínima, é uma discussão antiga. E é uma das poucas discussões que você vê economistas de esquerda e direita tratando com muita seriedade. Tem, inclusive, argumentos relacionados à revolução tecnológica que a gente está vivendo. A gente está passando por uma grande robotização dos empregos. Então, tem estudiosos muito sérios, vale ler Yuval Harari, então, Homo sapiens, Homo deus. Eu sou doida por ele. 21 lições do século XXI, quem não leu ainda, porque ele fala um pouco disso. Se a gente não criar algum tipo de arcabouço para garantir uma vida digna para todo mundo, a gente corre o risco de ter uma massa de pessoas desocupadas e desamparadas. As estimativas é de que daqui a 10 anos, de cada 10 empregos que existem, 8 não existem ainda. Ou seja, a gente não está preparando as crianças para isso. Vai mudar muito rápido o número de empregos e a quantidade de empregos. Então, para dizer que o coronavírus impôs essa discussão sobre uma renda mínima aqui no Brasil antes do que eu esperava, mas eu espero que deixe um legado, que a gente comece a discutir uma transição, quando tudo isso passar, espero que seja logo, para uma renda mínima que garanta uma vida digna para todo mundo. E aí uma última discussão, já falei demais, aí já joga a bola para ti, é quando a gente fala dos micro e pequenos empreendedores do Brasil, né? Eles são tão ignorados pelo governo e pela sociedade. Mas um dado que eu aprendi com a pandemia é que 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Não são os nomes que a gente lembra assim, tipo, um nome grandão, super famoso, mas elas são responsáveis por mais da metade dos empregos no nosso país. Então, a crise também está forçando a gente a olhar para elas. Ontem, na Câmara, nós aprovamos um crédito para essas micro e pequenas empresas a juros baixos, que se a empresa que pegar esse crédito, ela não vai poder demitir as pessoas por um tempo em que ela está recebendo as parcelas. Isso é muito importante para preservar empregos. Mas eu espero que também fique um legado para que a gente aprenda a valorizar essas pequenas empresas, que elas não têm caixa, então elas não dão conta de passar um mês sem estar abertas, por exemplo, mas são tão importantes para a nossa economia. Então, por que também não levantar a bandeira do empreendedorismo
e, sabe, simplificar o processo para você abrir a sua empresa, para você fechar a sua empresa, que dá ainda mais trabalho no Brasil, porque o Estado ele é muito generoso com as grandes empresas. São refinanciamentos, são empréstimos a juros baixos, é um monte de coisa. É um lobby muito grande que acontece. É uma tributação diferenciada, então você cobra menos imposto por um produto que não faz o menor sentido, mas o governo não olha para essas pequenas e microempresas que são tão importantes. Então eu espero que também fique esse olhar para os pequenos empreendedores, para que a gente crie um país que, enfim, não que ele seja contra os grandes empresários, mas que ele seja, sabe, de fato, um lugar muito fértil para os pequenos empreendedores que estão inovando e criando coisas novas todos os dias. Então, algumas coisas que me vêm à cabeça com a sua pergunta. E, assim, lembrando que para aquelas pessoas que talvez não entendam, né, o tamanho de uma microempresa, são aquelas pequenas empresas, mercadinhos, né, padarias que estão nos bairros que empregam ali entre 5 a 13 pessoas. Exatamente, essas empresas geram renda, né, e fazem com que o capital financeiro ele gire dentro da comunidade. Então é muito importante que essas empresas sejam protegidas. E você mencionou, né, algumas iniciativas legais que o Congresso Nacional está apoiando nesse sentido, como a criação desse crédito. A gente viu algumas tentativas frustrantes, né, de Bolsonaro de tentar criar algum tipo de programa voltado para gerar empregabilidade, mas cheios de jabutis, e que no final, no cálculo do Congresso, vocês viram que não valeria a pena ir em frente. Teve aquela MP onde havia a suspensão dos contratos, né, de trabalho das pessoas por um período, e havia uma complementação, né, assim, meio que a divisão da responsabilidade pelo salário entre o governo e a empresa, para que ela conseguisse manter o emprego formal das pessoas, né? Até sobre o cálculo do seguro-desemprego, etc. E foi uma política que ela tem sido implementada em muitos países, em porcentagens diferentes de participação do governo, mas que tinha um jabuti, que era essa suspensão formal dos contratos de trabalho e que não foi votada. Teve o programa Verde e Amarelo também, eu vi que você votou contra, que apesar de ter sido alterado, né, pelo esforço da oposição na Câmara, ainda assim manteve um cerceamento de direitos importantes e que não deveriam ser retirados nesse momento de crise de trabalhadores e trabalhadoras, e outras ações que o governo tenta emplacar, mas que não estão alinhados com o que deveria realmente ser feito. Então, eu acho muito importante o trabalho que você faz e dos seus colegas deputados e senadores, de realmente fazer a peneira e travar quando o negócio for realmente prejudicar a população no final das contas. Mas só para garantir, então, assim, o fechamento dessa primeira parte, é que existem algumas ações que são necessárias, né? Então, garantir o salário, garantir o emprego das pessoas, fazer programas de transferência de renda para que a população mais vulnerável tenha acesso a recursos mínimos para sobreviver, garantir crédito para microempresas, para que essas pessoas consigam manter os empregos, pagar a folha de pagamento, e outras, né, que consigam tirar das pessoas mais pobres grandes dívidas que existem. Aí tem alguns projetos em tramitação, como a impossibilitação da inscrição das pessoas no cadastro de inadimplentes. Hoje vai ser votado, se não já foi, o projeto que isenta, né, o pagamento aí das parcelas do FIES durante a crise, que é muito importante para nós jovens. Então, assim, são iniciativas muito legais que a gente vê vindo de todos os lados, né, e que contribuem, vão ter esse impacto positivo, pelo menos agora, para amortecer, fazendo com que as pessoas possam tirar um pouco dessa carga negativa que a crise tem trago. E aí, eu acho que a gente poderia, pelo avançar do tempo também, eu quero ouvir os seus comentários sobre isso, mas talvez pensar, e após a crise, né? Como que a gente consegue sair disso, se reerguer? O empreendedorismo é, de fato, algo que a gente precisa começar a pautar para que as pessoas consigam gerar sua própria renda, mas também empregar as pessoas ao seu redor. O Brasil ainda tem muito a aprender e muito a desburocratizar no seu sistema para garantir um ambiente pleno para empreendedorismo. Mas existem outras questões que você mencionou, e eu já falei muito que eu não quero me estender, como essa própria, acho que a crise do coronavírus também escancarou a nossa crise do déficit da educação, a nossa crise nos investimentos em ciência e tecnologia e a nossa falta de inovação, né, de investimento em inovação.
Então, seria bom a gente falar um pouco sobre isso, porque é o que, de fato, vai garantir que lá na frente a gente se prepare para o novo mercado de trabalho e a gente consiga fazer com que o Brasil crie novos setores econômicos para diversificar a sua renda e garantir crescimento econômico. Mas, enfim, vamos por partes. Perfeito. Foram várias coisas. Se eu esquecer de comentar alguma coisa, você me cobra. A primeira coisa, uma outra votação que foi super importante no Congresso, que vale o pessoal acompanhar, é a expansão da renda mínima. Porque acabou que no projeto que foi aprovado, ficaram de fora trabalhadores muito importantes, que são trabalhadores informais, MEI. Então, vale dar uma pesquisada, porque a gente conseguiu ampliar o número de pessoas que são consideradas, então, pessoas que trabalham com aplicativo e por aí vai. Em relação ao FIES, essa foi outra proposta que eu e o Rigoni, junto com outros deputados, apresentamos na Câmara, e aí por isso a importância dessa parceria que a gente tem no Senado. Para quem não sabe, eu, o senador Alessandro e o deputado Felipe Rigoni temos um gabinete compartilhado no Congresso, que é uma inovação, que muitas pessoas não entendem. Primeiro, poxa, tá sempre todo mundo reclamando que a cota, a verba que os parlamentares têm são muito altas, e é verdade. E a gente vê que em cada gabinete você replica a estrutura, sabe? Sendo que alguns profissionais poderiam ser compartilhados. Então, tem alguns profissionais que nós três compartilhamos, então a gente consegue todos os meses devolver uma parte significativa dessa verba e dessa cota, porque a gente está economizando. São profissionais de altíssima qualidade, nós fizemos um processo seletivo com mais de 13 mil pessoas, só da primeira vez que a gente fez, então vale a pena acompanhar. E aí, na hora que a gente apresentou na Câmara e a gente não conseguiu emplacar de primeira, o senador Alessandro pregou a nossa proposta e colocou no texto que foi para votação em relação à expansão do auxílio emergencial. Então, essa foi a primeira vitória. A gente conseguiu suspender o pagamento das parcelas do FIES durante esse período da pandemia. Porque a gente sabe que quem está pagando o FIES são pessoas que realmente precisam daquele dinheiro. E que entre pagar uma conta de luz, comprar uma comida, a pessoa vai, enfim, escolher o que é para o dia a dia dela. E a gente tem uma votação agora, que está indo bem na Câmara, vale acompanhar também, em que a gente está não só expandindo isso, a gente quer expandir por alguns meses, hoje está em 4, como a gente também quer garantir que as pessoas possam refinanciar a sua dívida. Hoje, aproximadamente metade das pessoas estão inadimplentes no FIES. Então, a gente tem que refinanciar, não só para que elas possam se adequar a isso, mas também para que o governo tenha alguma chance de recuperar esse dinheiro, que pode ser usado em outras áreas. Então, é uma votação super importante. Se eu não me engano, ele é o projeto do deputado Denis Bezerra, né? Que é aqui do Ceará também. Eu acho que vai ser votado hoje. Que está sendo votado. E outros 2 projetos que não foram votados ainda, mas que eu acho que vão ter um terreno fértil. Um é um que suspende o pagamento de luz e água para pessoas de baixa renda. Então, a gente também está trabalhando nisso. E um outro, que eu sou uma das autoras, junto com a deputada Mariana Carvalho, que quer proibir os planos de saúde de suspender os planos durante a pandemia. Esse é um momento completamente atípico e justamente porque a gente está vivendo uma crise de saúde pública tão grande, seria desastroso que as pessoas tivessem os planos de saúde suspensos nesse momento. Até porque a gente não vai ter novas pessoas adquirindo planos de saúde, né? Então, é um pouquinho do que a gente está trabalhando lá, Ítalo. Deixa eu perguntar sobre um projeto. Desculpa te interromper. Porque hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma senhora muito preocupada. Ela falou que está com o aluguel atrasado, porque não recebeu ainda o auxílio, está em análise, e a dona do local que ela alugou já pressionou, pediu para sair, e agora está colocando pessoas dentro da casa dela para morar, porque essas pessoas vão poder pagar. Então, existem muitas outras pessoas que estão sem conseguir pagar o aluguel e que estão nessa situação de quase perder um teto para viver. Existe algum projeto, existe alguma iniciativa hoje no Congresso Nacional que trata disso? A gente, enfim, tinha um projeto muito bom que tratava justamente da questão dos aluguéis e ele foi completamente anulado no Senado, essa é a verdade. Retiraram uma parte muito importante do projeto, então eu já conversei com o Alessandro, já conversei com o Rigoni, a gente vai tentar novamente, porque na hora que o projeto foi para o Senado, eles retiraram a parte que interessava, que era em relação aos aluguéis. E essa realidade que você retratou, ela é presente para muitas pessoas. E tem uma coisa que, sempre que eu, enfim, conto das nossas iniciativas nesse sentido, as pessoas ficam muito preocupadas, com razão de onde vai sair o dinheiro para pagar tudo isso, né? E aí eu queria deixar 3 reflexões, para não me alongar muito. A primeira, eu não vejo muita escolha para a gente.
Países ao redor do mundo estão fazendo isso, países desenvolvidos em desenvolvimento. Não é uma questão como o Ítalo trouxe, temos aqui uma empresa que faliu. Não, é uma crise gigantesca. E se a gente não fizer nada para salvar o maior número possível de empregos, para garantir uma vida digna para as pessoas, eu tenho até medo de imaginar o que vai acontecer. Desde o ponto de segurança pública, gente passando fome, para além de toda a tristeza e absurdo humanitário. É sim algo que contribui muito para a insegurança. E aí a gente já viu casos bem isolados de saque, então por isso que é muito importante que entre esse auxílio emergencial, mas também me preocupa muito que a gente, enfim, não perceba que a crise que vai vir depois, muito profunda, social e econômica, ela vai ser tão grande quanto a nossa incapacidade de responder rápido agora. Então, eu não acho que a gente tem uma escolha. Tem que fazer isso e pronto. Tem uma segunda coisa. A gente tem, sim, muito de onde, no futuro, arrumar nossas contas, sabe? Eu acabei de mencionar que a gente tem um sistema tributário que é completamente invertido. A gente tem que taxar menos no consumo e a gente tem muita oportunidade de taxar mais no patrimônio e na renda. Uma coisa que é até importante para a gente pensar nessa reconstrução da economia, né? Nós temos uma carga tributária muito grande nas empresas, mas nós não cobramos imposto sobre os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então, a gente não... E essa é uma proposta que eu e o Rigoni e o Alessandro já apresentamos também. A gente não propõe que você aumente a carga tributária do Brasil, não. A gente propõe que você reduza a carga tributária das empresas, porque são elas que estão empregando, inovando, produzindo. E você aumente no mesmo tanto a carga tributária que você não tem hoje nos dividendos, que é aquele lucro que é distribuído, que não está sendo investido. Então, mudar o nosso sistema tributário é um caminho. Uma segunda coisa, poxa, tem várias discussões que no Brasil não acontecem por causa de lobby, né? Porque as pessoas têm medo de falar disso. Nós somos um país que todos os anos gasta 2 bilhões de reais com super salários. A nossa Constituição fala, ninguém pode receber mais do que um ministro do STF, são quase 40 mil reais. É um valor, assim, bem alto, não estou falando de salário baixo, não. E mesmo assim, com penduricalhos, maracutaia, lobby, tem muita gente nos 3 poderes, são milhares de pessoas, literalmente, é milhares, sabe? Contamos. Milhares de pessoas que recebem salários acima do teto constitucional. Salários de 100 mil, 150 mil, 130 mil. E aí eu me posiciono bastante sobre isso, sempre vem alguém falar assim, né? Mas eu estudei muito e não sei o que lá e eu mereço. Não, meu filho, leia a Constituição. Eu valorizo demais o estudo e a preparação, mas para mim, no serviço público, não há estudo, mérito ou preparação que justifique um salário de 150 mil reais. E nem férias de 60 dias, né? Férias de 60 dias para o judiciário. A economia de 2 bilhões de reais conta com acabar com essas férias de 60 dias. Por quê, sabe? Não é mérito, gente, isso é privilégio. E aí é uma briga grande, aí começa a rolar as fake news. Alguém tem que topar essa briga. Se a gente não for fazer essa briga agora, na pandemia, a gente não faz nunca. Então, eu acho que são 2 brigas grandes, né? A gente vai ter coragem de olhar para o nosso sistema tributário e tirar todas as desigualdades que existem. Setores que fizeram lobby histórico pagam muito menos impostos. Tá certo isso? É justo com as outras empresas? Da mesma forma quando a gente fala dos super salários. Então, se essa crise não nos ajudar a acabar com esses privilégios todos, a enfrentar essa pirâmide ao avesso que a gente tem no sistema tributário, a gente não vai conseguir em nenhum outro momento. E aí tem um terceiro ponto, que é o último. Em uma conversa com a Mônica De Bolle, que é uma economista que eu admiro muito, que vale a pena vocês acompanharem, ela falou, gente, que é até um ponto que o Ítalo trouxe mais cedo, não é que a gente está indo mal porque o Brasil está indo mal. Não foi uma escolha nossa. Todos os países estão tendo que fazer as mesmas escolhas duras que a gente. Então, o Brasil não vai perder pontos no ranking mundial, o Brasil não vai perder crédito no futuro por causa disso. Porque é um contexto global. Então, a gente não pode ver essa necessidade de gastar mais agora como algo que será visto como irresponsável no futuro. Muito pelo contrário. Os países que responderem mais rapidamente para salvar vidas, que no caso hoje é sim fazer o isolamento social, e também para proteger os mais vulneráveis, são aqueles que vão se recuperar mais rápido economicamente. Isso os estudos, olhando para pandemias passadas, como a gripe espanhola, como a peste, mostraram. Quem responde rápido consegue se recuperar mais rápido depois. Então, me alonguei demais, mas algumas reflexões desses últimos dias. E eu concordo com as 3 que você trouxe, e eu queria adicionar 2, que eu acho muito importantes.
Fiz uma live com a Tiziana Rolim, que também é sua amiga. Eu adoro a Tizi. Uma pessoa que inspira muito a gente. Essa live foi sobre nova economia. E a gente precisa, de fato, no Brasil, começar a discutir sobre um modelo econômico que funcione para as pessoas, né? Para garantir avanço em sua renda, porque não é só emprego, é aumento de renda. Né? A gente precisa garantir que as pessoas têm salários maiores e que elas consigam se preparar para que quando crises como essa aqui vão continuar a vir, a gente sabe, mas que elas consigam cuidar de si próprias também. Né? Então a gente precisa pensar em um modelo econômico que garanta tudo isso, o avanço do empreendedorismo, que garanta o bem das pessoas, que garanta o bem das empresas, mas ao mesmo tempo esteja em harmonia com o meio ambiente, que seja sustentável, que consiga diversificar a nossa matriz econômica, que ative mais as indústrias criativas, que são menos danosas, né, ao meio ambiente e aos povos tradicionais. Inclusive faz parte do que a gente acredita, né, no nosso movimento, que é esse modelo econômico qualificado, né, em prol das pessoas. E o segundo, aí eu venho para a questão da renovação política. A gente precisa garantir um choque de liderança no Congresso Nacional, mas no Executivo, a nível municipal, para que a gente consiga trazer esse espírito, sabe, vanguardista de engajar as pessoas em torno de causas que realmente importam. Trazer o debate de volta para o básico, renda básica, saneamento básico, emprego, coisas do dia a dia. E muitas vezes a gente vê a política nacional tão focada em momentos de não crise, em questões partidárias e disputas personalistas, que a gente tira das pessoas a crença, né, da importância da política. Então, que a gente consiga tirar como legado dessa situação toda um foco de volta na importância da política, que as pessoas participem mais, escolham melhor seus representantes e apoiem jovens como você e como outros que estão dando o exemplo, que estão trabalhando como muitos outros não trabalham lá dentro e realmente mostrando um resultado. Então, eu adiciono essas duas contribuições e eu acredito muito, sabe, que a gente vai sair disso trazendo lições de esperança, de solidariedade, mas também de um entendimento mais técnico de qual é o Brasil que a gente deve construir daqui para frente, sabe? Quais são os erros que a gente não deve mais cometer para garantir que nós teremos um desenvolvimento econômico sustentável e também um desenvolvimento social que valorize as vidas que nós temos no Brasil. Para mim, uma coisa que resume um pouco do que você trouxe, eu concordo muito com o que você trouxe, é o que eu chamo de falta de diploma de realidade na política. E eu não quero dizer que diplomas não sejam importantes. Pelo amor de Deus, os estudos salvaram a minha vida. E eu sei a importância da gente lutar por um diploma, da gente estudar. Agora, é igualmente importante que as pessoas conheçam a realidade, que as pessoas conheçam o SUS, que elas tenham a carteirinha do SUS na... Porque eu falar, quem aí tem a carteirinha do SUS na carteira, me mostra. Que as pessoas tenham pegado um ônibus, sabe, lotado. Aí a gente não vai ver gente ignorando a realidade dos trabalhadores que tem que pegar ônibus lotados. Eu conheço um caso de um cobrador que faleceu faz pouco tempo por causa do coronavírus. Então, pessoas que conheçam a realidade da sala de aula de uma escola pública. E é por isso que representatividade é tão importante na política, né? Porque, enfim, e para mim é uma coisa assim muito óbvia. Para a gente ter uma política que trabalhe para todo mundo mesmo, e não só os mais ricos, ou não só, enfim, quem já está na política, essa política tem que ter um pouquinho de todo o Brasil que a gente tem. Porque quando essas pessoas que conhecem a nossa realidade, enfim, estiverem lá, elas vão fazer políticas públicas para pessoas que parecem com elas. Então é por isso que é tão importante que a gente tenha mulheres, periféricos, gays, negros, jovens, homens, brancos, pessoas mais velhas, todo mundo mesmo, sabe? O problema não está com um grupo ou com outro, o problema está que só um grupo esteja representado lá. E aí, e também espero, como eu falei bem no comecinho, que o coronavírus nos mostre que o conhecimento salva vidas e que a gente tem que investir em educação. Poxa, me entristece muito ver o que está acontecendo em relação ao MEC agora. A gente tem casos pontuais muito inspiradores. Poxa, a Amazonas já dava show quando a gente fala de educação remota, porque lá tem algumas comunidades que ficam a semanas de distância de barco. Comunidades ribeirinhas, indígenas. Então, o que eles fizeram? Foi uma prática bem divulgada. Eles começaram a gravar aulas em Manaus e transmitir por sinal de televisão.
Em cada comunidade você tinha o professor, a professora, ribeirinha, ribeirinho, indígena, que estava lá para apoiar os alunos, porque para mim educação à distância não substitui professor, não. Mas você fazia o melhor conteúdo chegar de Manaus com a pessoa que mais entendia, que dava a melhor aula, e lá na comunidade as crianças assistiam por televisão e tinha um professor ou uma professora para auxiliar, para tirar dúvidas, para incentivar, etc. E aí, de novo, agora você vê Amazonas saindo na frente para poder dar uma resposta. São Paulo também fez algo muito bacana, que foi garantir que os alunos tivessem acesso a dados. Poxa, internet é algo caríssimo, sabe? Você não vai comprar lá crédito na TIM para ficar vendo vídeo aula quando está faltando dinheiro para você pagar a conta. Então, tem coisas legais acontecendo. Londrina é um outro exemplo no Brasil, mas a gente não viu em nenhum momento o MEC coordenando esses esforços. O MEC chamando secretários estaduais, secretários municipais, para conversar e falar assim, olha, o que está comprovado que funciona em educação remota, educação à distância? Como é que a gente faz para engajar os professores, seja por WhatsApp, por telefone, para que eles monitorem seus alunos, apoiem os responsáveis? E aí fica cada um correndo para um lado, mas não vem nenhuma coordenação do MEC. Enquanto isso, o ministro faz piada com uma pessoa que morreu, como aconteceu hoje. Diz que está tudo bem, porque vão ser menos de 40 mil mortos no Brasil. Poxa, esse número tem nome, sabe? São mães, são jovens, são pessoas que têm sonhos. E aí ele fica lá, insistindo que vai manter o Enem, dizendo que vai recompensar as universidades que ignoraram o isolamento social e derem aula. Quando o papel do ministro deveria ser o quê? Gente, é isso que existe de experiência no mundo em relação à educação remota. É isso que a gente vai fazer. É esse o nosso calendário. As aulas vão ser feitas dessa maneira, a gente vai repor dessa maneira, quem está na periferia vai ter acesso a conteúdo dessa maneira, professores vão ser treinados dessa outra maneira. A gente vai fazer uma conversa, os deputados que são da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC na Câmara, para contar como Portugal está lidando com essa crise. A gente vai conversar com o secretário de Educação de lá. Ítalo, não tem comparação com o nosso Brasil. A falta que faz um ministro que conheça a realidade do país. Eu tenho certeza que o Congresso não vai deixar o Enem acontecer na mesma data. Porque se acontecer na mesma data, alunos de escola pública vão sair muito mais atrás do que alunos de escola particular. Mas, de novo, falta liderança. E assim, esse é um papel que, no Congresso, a gente vai tapando os buracos, né? Agora, falta alguém no MEC que diga, olha, é isso que a gente vai fazer. Ao invés de ficar negando a crise, como o Weintraub vem fazendo. E essa é uma agenda que vai estar disponível aí para a luta, né, durante ainda muito tempo no Brasil, né? Para as pessoas que vão estar se engajando pós-crise, nós vamos ter ainda que enfrentar esse déficit da educação, essa falta de liderança, a questão da educação superior também, do investimento em ciência e tecnologia. A gente vai ter também que entender como trazer de volta, né, o pouco que a gente tinha construído de avanço nesse sentido. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acredito que de todas as reformas que a gente puder fazer para evitar crises como essa, a principal vai ser a reforma educacional, para garantir que a gente tenha uma geração que consiga, de fato, ter empatia com o próximo, para ter mais solidariedade, mas que tenha mais cuidado com o planeta, né? Tenha mais valor, valorize mais o serviço público que a gente tem de saúde, o SUS, valorize a educação pública que nós temos e valorize os pactos sociais que nós fizemos na Constituição de 88, de garantir acesso universal a todos esses serviços nessas áreas. E eu estou com medo da live encerrar, porque eu sei que é 1 hora, então eu queria partir para as perguntas. Né, eu já recebi aqui muitas perguntas, você não tem ideia, ou acho que você sempre faz essas lives, mas eu vou pegar algumas, 2 ou 3 para a gente fazer, que eu sei que você também tem que partir para a sua votação na Câmara. Certo. Algumas perguntas você já respondeu sobre a taxação de grandes fortunas, né, seria sobre como de fato você pensa sobre isso. Algumas pessoas perguntaram também sobre se a recessão econômica de 2015 ainda nos impacta hoje. A gente falou um pouco sobre isso no começo, né, que a gente já estava em uma crise e a gente agravou isso nesse momento. O coronavírus pegou a gente muito mais duro em relação à economia. Isso. Tem uma pergunta que ela não é sobre esse assunto específico, mas a pergunta é sobre o que você acha de toda essa movimentação em torno de um potencial impeachment do Bolsonaro nesse momento. Olha, essa é uma coisa que, enfim, a gente discute todos os dias. Crimes, enfim, tem como a gente apontar diversos crimes que o Bolsonaro cometeu, mas eu li um artigo esses dias
que eu acho que vale. Depois eu vou até precisar se recomendar para as pessoas, que fala um pouco desse dilema. Ítalo, eu sinceramente acho que tudo que o Bolsonaro quer agora é um pedido de impeachment. Eu realmente acho que ele está testando a gente, empurrando a gente para isso, para que ele tenha uma razão para dizer para as pessoas: olha, eu não fiz porque não deixaram. Ao tempo todo queriam me dar um golpe, queriam me tirar daqui. Então, eu realmente acho que a gente está diante de um dilema gigantesco. O que o Bolsonaro quer, aparentemente, é o caos. É que a gente peça o impeachment para que ele possa falar de tudo menos da crise que ele deveria estar enfrentando. Para que ao invés dele falar da crise econômica, da crise social, da crise de saúde, que ele possa, mais uma vez, inventar esses inimigos e teorias da conspiração todos. Então, eu não acho que esse é o momento. Primeiro, porque eu acho que isso é tudo o que ele quer. Eu acho que ele quer o caos, que ele quer que a gente não fale da crise, ele quer uma razão para dizer que está sendo perseguido. E segundo, porque o Brasil já está vivendo um momento tão duro. Imagine você, a gente está há uma semana com um novo ministro da Saúde, sem indicação dos secretários ainda, no meio da maior crise de saúde pública, assim, dos últimos anos, sabe? Que a nossa geração já viu. Então, eu sinceramente acho que nesse não é o momento. Eu acho que é tudo que o Bolsonaro quer, que ele gosta desse tipo de conflito, mas eu acho que ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele está fazendo. Na hora que ele vai e prega contra o isolamento social, por puras razões ideológicas, na hora que ele vai e espirra e cumprimenta uma senhora e se recusa a mostrar os seus exames de coronavírus, ele está cometendo uma série de crimes. E tem um estudo que, enfim, está sendo feito e que eu vou divulgar depois, que mostra que na hora que o Bolsonaro faz uma fala contra o isolamento, nas regiões que ele tem mais apoio, o isolamento de fato afrouxa. Ou seja, a fala dele faz com que as pessoas se exponham mais ao vírus. Ele tem que ser responsabilizado por essas mortes. Mas eu não acho que o momento é durante a pandemia. Eu acho que mesmo aos trancos e barrancos, por mais difícil que seja, a gente tem que manter o país o mais unido possível para enfrentar essa pandemia. Agora, na hora que esse negócio passar, eu realmente acho que a gente tem que responsabilizar o Bolsonaro por todos os seus atos. Não sei se é impeachment, não sei se, enfim, é por outra corte que a gente vai fazer, mas não dá para deixar passar em branco, não dá para ele testando a democracia dessa forma e a gente agir como se não fosse nada. Só não acho que a gente pode dar esse presente para ele, que é entregar uma razão para que ele faça a sua dita revolução e diga para as pessoas: tá vendo, eu não fiz porque não deixaram. Vamos passar por essa crise primeiro, essa é a minha opinião de algumas pessoas na Câmara, e aí a gente vai, enfim, de uma forma ou de outra, fazer com que o Bolsonaro se responsabilize por tudo que ele está fazendo nesse momento. Muito legal, e eu compartilho também dessa opinião. Eu acredito que nesse momento a gente tem um foco que é salvar as vidas das pessoas, sabe? Eu acho que a gente precisa garantir que pelo menos todos os projetos que nós precisamos aprovar sejam aprovados durante esse momento. E o Bolsonaro está querendo realmente tirar o foco disso, porque ele tem uma agenda própria, que ele está tentando emplacar e não está conseguindo. Aqui a gente teve uma manifestação grande, que gerou grandes aglomerações e detenções no último domingo. Eu vi até um vídeo. E assim, saiu um dado no dia seguinte falando que, assim, Fortaleza, né, por mais que o maior número de casos esteja nos bairros de burguesia, o maior número de mortes está na periferia. Então, e tem imagens, passou no Jornal Nacional, inclusive, das pessoas na periferia não respeitando o isolamento social. Você acredita que esses discursos, né, do Bolsonaro, de incitar o desrespeito ao isolamento, faz com que essas pessoas não acreditem que essa é uma crise tão grave assim e contribuam para esses óbitos? Né? Então, eu tenho certeza disso, e eu vou reforçar. Tem um estudo que saiu, que eu vou divulgar, então o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, um estudo científico feito em uma universidade que mostra que nas regiões onde o Bolsonaro tem mais apoio, onde ele é mais ouvido, na hora que ele se pronuncia contra o isolamento social, na sequência cai o isolamento social, ou seja, as pessoas ouvem o que ele diz. E a gente não deveria surpreender ele ao presidente da República, é claro que as pessoas ouvem o que ele diz, sabe? E é por isso que é diferente quando ele fala contra o isolamento social do que quando meu tio fala contra o isolamento social. Ele está na posição de líder máximo da nação. Então, sim, ele tem que ser feito responsável, tem que ser responsabilizado pela queda do isolamento e por todas as mortes que decorram disso. É claro que o Bolsonaro não é culpado pelo coronavírus. Mas na hora que você escolhe ser líder de uma nação, você passa a ser responsável por todas as vezes que você toma diante de uma crise.
É assim que Gata, a história analisa todos os líderes. desculpa te interromper. A live vai cair em 10 segundos. Eu vou encerrar. Vamos voltar só para encerrar e se despedir das pessoas, tá bom? Vai A live cair. encerra sozinha mesmo? Ela encerra. Vamos lá. Oi! Oi! Tudo bom? Eu tava quase mandando um sinal de fumaça. Oi, tô aqui! Não, eu não tinha Mas é aparecido bom aqui que eu para te mim. ouvi um pouquinho. Pronto, né? Aproveitei e já expliquei um pouco, né, de como seria a dinâmica para o pessoal. Mas que bom te ver novamente, né? E queria já te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente. Sei que hoje é dia de votação na Câmara, você deve estar aí ocupada, mas já agradeço, assim, de antemão. Não, vai dar certo. Talvez eu tenha só que sair rapidinho em algum momento, mas agora tá mais tranquilo, a gente tá entre votações. Queria te agradecer, Ítalo, pelo convite. Para mim é uma honra fazer essa conversa. O tema que a gente vai discutir, por mais duro que ele seja nesse momento, é extremamente importante. Então, valeu mesmo, do fundo do coração. E oi para todo mundo que está participando dessa conversa com a gente. Ah, que legal. Pois então, já que talvez você precise sair, vamos entrar diretamente no Bora assunto, né? lá. Mas bora se apresentar primeiro, né? Tem muitos de seus seguidores aqui, é a primeira vez que eu estou interagindo com eles. Queria me apresentar. Meu nome é Ítalo Alves, eu sou líder do movimento Acredito aqui no Ceará e mestre em Relações Internacionais e Políticas Públicas. Trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão, aqui do Governo do Estado do Ceará, e sou pesquisador na área de desenvolvimento econômico. Então, hoje, eu convidei a Tabata para a gente bater uma bola um pouco sobre o assunto de emprego e renda nesse período, né, da crise e também após ele. Uhum. E sem contar que eu conheço o Ítalo já há alguns bons anos. Uhum. Então, acho que já são uns 8 anos. 8 anos, a gente se conheceu em 2012. Exato. Rapaz, tô velha. Mas bora lá, Ítalo. Obrigada mesmo. Sei que você vai... Puxa aí a conversa. E aí a gente... Acho que eu vi você falando, mas reforçando. Pessoal, manda as perguntas aí, que no final a gente vai ler e responder na medida do possível. E é super importante essa construção em conjunto. Só porque hoje é Dia Mundial do Livro, posso quebrar o protocolo completamente? Na hora. Você que Tá manda. lendo o que, Ítalo? O que você recomenda pro povo? E eu tô lendo agora Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu não li Um ainda. livro da Djamila Ribeiro. Ela foi um livro recomendado por uma amiga minha, que é militante aqui de direitos humanos, e eu tô amando. Assim, tem muitas coisas que eu tô aprendendo nesse sentido, e tem também muitas lições transferíveis para outras causas identitárias, né? Eu sou militante de direitos LGBT, então estou aprendendo muito com essa perspectiva do feminismo negro também. Não, tá na minha lista. Eu tô lendo um que não fala exatamente sobre feminismo negro, mas fala muito, nas entrelinhas. É da Chimamanda, é minha autora favorita de todo mundo. Sonho muito em conhecê-la um dia. Ela é uma autora nigeriana, e esse livro é Meio Sol Amarelo. Os livros dela são bastante, assim, pesados, profundos, mas de um jeito leve, como é a vida às vezes, sabe? Em que a gente tem que lidar com coisas muito difíceis no dia a dia. E fala de um momento, enfim, político muito difícil e como que as pessoas, enfim, como que as amizades ficaram e essa questão da solidariedade. Então, para mim, tem muita conexão com o que a gente está vivendo. E eu adoro o dia de hoje. Eu sou, assim, nerd até o fim, adoro ler. Então, é um dia que eu posso falar dos meus livros, falar das minhas nerdices, e tá tudo certo. E acho que é recomendação, né? Que todo mundo, na medida do possível, mesmo com a vida corrida, com a vida dura que a gente tem, leia um pouco mais. A gente chegou ao ponto que a gente chegou por desvalorizar a educação, por achar que, enfim, opiniões infundadas iam substituir o conhecimento, por achar que ignorância poderia ser algo que a gente aplaude. Então, eu espero que a gente saia dessa valorizando mais o conhecimento, os livros. Então, leiam mais. É muito bom a gente quebrar alguns paradigmas. E acho que tanto eu quanto o Ítalo estamos lendo livros que, de fato, fazem com que a gente se questione muito, né? Sim, exatamente. Essa é uma crise que ela abre
portas para a gente entender outras questões das relações com outros seres humanos, né? Essa crise da solidariedade, da indiferença, né? Com relação à dor de quem mais precisa. Esse é um momento que a gente pode utilizar para refletir sobre isso e tentar mudar, né, algumas trajetórias, alguns caminhos que a humanidade estava levando. E eu conheço a Chimamanda porque ela colaborou numa música da Beyoncé, né? Então... É verdade, que foi aquela fala dela maravilhosa. Sim, exatamente. Então ela explica o que é feminista, né? Então, eu Esse acompanho. é o único livro dela que eu não tinha lido ainda. Então, tô animada. Ítalo, só mais uma coisinha. Eu sou cheia de ficar quebrando os protocolos, mas só dizer que eu sinto muito pelo que vocês estão enfrentando aí no Ceará. Estou acompanhando pelas notícias, tanto a situação do Amazonas quanto do Ceará, e eu realmente sinto muito. Estou vendo a força de vocês aí do Acredito, dos governos, tanto da prefeitura quanto do governo estadual, mas dizer que, enfim, não tem nem palavras para o que a gente está enfrentando, e eu realmente espero que os fatos se imponham e que a gente comece a levar a situação a sério. Você pode só contar 2 minutinhos como é que está sendo o enfrentamento ao coronavírus aí no Ceará? Nossa, eu fico até feliz que você comentou isso, já lhe agradeço pela sua solidariedade. O Ceará está em terceiro lugar, né, dos estados mais afetados em termos de casos confirmados, mas também em número de óbitos no Brasil. A gente tem a sorte de ter um governo que está tendo um protagonismo muito importante e realmente não medindo esforços e nem recursos para garantir que a gente consiga passar por essa crise de forma saudável. Hoje a gente teve, né, a confirmação, a primeira vez nós tivemos mais de 30 mortos confirmados em 24 horas, então é um novo recorde para nós, mas tem muitas ações boas sendo feitas na área da proteção social, na área de expansão do número de leitos para a gente acolher as pessoas que estão precisando. Como você sabe, a gente já ultrapassou a nossa capacidade, né, de leitos, você postou nas suas redes sociais. Acho que vale você explicar o que é isso, porque quando a gente falava que o sistema público ia colapsar, muita gente falava, não, já colapsou, isso é coisa de quem está torcendo contra. Explica para as pessoas o que significa isso, o que aconteceu no sistema de saúde de vocês ter colapsado. O que aconteceu foi que nós tivemos mais demanda de pessoas precisando se internar do que vagas disponíveis em leitos. Então, o sistema, por mais que estivesse funcionando, ele não conseguia receber mais pessoas. Então, a gente chegou no momento onde nós tínhamos 48 pessoas necessitando ser internadas, mas sem conseguir. E aí tinha duas razões, né? A primeira é que nós fizemos uma grande compra de respiradores, mas essa compra ficou embargada lá em Miami, por uma lei que o Donald Trump passou, onde ele pode prender esses equipamentos e utilizar para si durante a crise. E a outra porque outras compras que nós fizemos estão sendo prendidas pelo governo federal. Então, o governo está liberando aos poucos o que está vindo, alguns respiradores para vir para cá. Então, tinha leitos disponíveis, mas não tinha o equipamento para a gente poder internar as pessoas. Então, eles se tornam meio que inúteis naquele momento. Agora, a gente está conseguindo ativar novos, porque o governo federal enviou alguns novos respiradores. Mas ainda assim a situação só tende a piorar antes que ela comece a dar um respiro de alívio para a gente. E fique de aprendizado para o nosso Brasil todo, né? Isso. E aí eu acho que eu já posso meio que entrar no que eu ia falar sobre a pauta de trabalho e renda, porque a gente já vinha de uma crise econômica, né? A gente estava saindo, engatinhando de uma crise bem grave, a gente passou pela nossa segunda maior recessão, 13 milhões de desempregados, a gente tem um aumento de 15 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o Brasil ele já estava passando por uma crise um choque de realidade com relação à nossa desigualdade, mas, de repente, nós entramos nessa crise do coronavírus e as pessoas acordam para esse diferente Brasil que a gente tem. Então, agora nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, a gente precisa cuidar e salvar essas vidas, e para algumas pessoas, por não conhecerem ou não enxergarem essa desigualdade, parece absurdo, né? Então, acho que essa crise ela mostrou que o Brasil é sim um país que ainda tem uma grande desigualdade, um débito que a gente precisa sanar,
e que essas pessoas têm suas vidas que também são valiosas. E a economia precisa estar à disposição das pessoas. Né? E aí a gente entra nesse debate politizado entre economia e entre área social, quando na verdade as duas coisas deveriam estar andando coletivamente. Né? Eu queria ver o que você acha sobre isso, sobre essa politização e essa polarização desse debate, que na verdade não deveria ser polarizada. Né? Você trouxe algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que o Brasil não ficou desigual com o coronavírus, né? A gente já tinha passado pela segunda maior crise econômica da nossa história, começando lá por 2014. De 2014 para cá, nos últimos 6 anos, 13 milhões de pessoas entraram para a extrema pobreza. Então, a gente estava já lá no fundo do poço, sabe? Nós somos um país que historicamente exclui muita gente. Vamos pensar que no Brasil a gente tem pouco mais de 200 milhões de pessoas. Aproximadamente metade não tem acesso a saneamento básico, esgoto. Uma grande quantidade, são 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. Pelo menos 13 milhões vivem em favelas. Então, é desse Brasil que a gente está falando. E aí chega o coronavírus e primeiro ele escancara a desigualdade, né? Porque você vê prefeitos, governadores, presidente da República ainda não, mas prefeitos e governadores falam pela primeira vez a palavra favela, a palavra periferia, que é uma coisa que você não vê em plano de governo, que você não vê política pública específica, porque são ignorados. Aí, por um outro lado, a gente tem um sistema que vai perpetuando privilégios. Nosso sistema tributário é um dos mais regressivos do mundo. A gente taxa muito no consumo, então cobra mais imposto dos mais pobres e taxa muito pouco renda e patrimônio. Então cobra muito menos dos mais ricos. E aí isso é a fórmula para o caos, porque na hora que chega o coronavírus, não só essa desigualdade, ela é assim escancarada, né? Tá todo mundo preocupado com o que está acontecendo aqui nas periferias, nas comunidades, porque é outra coisa falar de isolamento aqui. Esses discursos prontos de lave a mão, passe álcool em gel, fique em casa, não funciona em uma casa com 2 cômodos, com 13 pessoas morando. Essa realidade eu vi no sábado a 10 minutos da minha casa, sabe? Eu não estou inventando. E aí, chega no que você falou, quando a desigualdade já é tão profunda, nós somos a democracia mais desigual do mundo, e vem um coronavírus, isso fica escancarado e aumenta. E aí a gente tem essa falsa dicotomia, né? Porque tudo no Brasil está politizado. E realmente me entristece, e politizado de uma forma ruim, não de uma forma boa, está polarizado. Eu realmente achei que uma pandemia dessa magnitude, uma crise humanitária tão devastadora, a maior crise de saúde pública que eu já vi, que você já viu, que isso tivesse capacidade de nos unir. Mas aí a gente vê que não está tendo. Aí a gente vê o presidente da República criando um monte de inimigo interno, criando confusão. Aí você vê presidente para um lado, governadores e prefeitos para o outro. E aí esse tipo de confusão, esse tipo de ataque, essa polarização com o Congresso, esses flertes com o autoritarismo que a gente está vendo, eles fazem com que a gente perca tanta energia. E, para mim, a gente está numa guerra, sabe? Numa crise humanitária gigantesca. Assim, não dá tempo de perder energia. A gente bateu 3 mil mortos no Brasil. E aí fica um pouco meu pedido. Poxa, presidente, coordene um esforço nacional, sabe? Porque a gente não tem que falar para as pessoas, olha, ou você se contamina pelo coronavírus, ou você tem acesso a um prato de comida. Não. A gente tem que batalhar por legislações como a renda emergencial, o auxílio emergencial que eu vi você comentando no começo, para dizer, olha, todo mundo tem que ficar em casa, minha gente, isso aqui é um esforço. E aí a gente viu a lavada de fake news que rolou ontem, falando que estava diminuindo o número de coronavírus. Aí vem a vida e faz o quê? Impõe os fatos. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o recorde de pessoas contaminadas e mortas por coronavírus no Brasil. No mesmo dia que a gente tem essa enxurrada de fake news dizendo que o coronavírus está diminuindo. Então, é isso que mais me entristece. Eu acho que é isso que até motivou muito do que a gente faz, não acredito, né? É importante o debate político? É super importante discordar? Mas, gente, se a gente não está unido para combater o coronavírus, se isso não mobiliza a gente, eu não sei mais o que mobiliza. E é uma crise de liderança, né? Porque seria tão mais fácil se simplesmente todos os esforços fossem focados em a gente garantir vida, né? E garantir recurso para que todo mundo consiga passar
pelo menos com o mínimo necessário durante essa crise, né, por essa crise. E a gente vai consertar a economia, né? Enfim, a gente tem uma história e um povo trabalhador, um povo que se dedica e que vai conseguir passar por isso. A gente precisa realmente garantir que vai ter pessoas para poder ajudar a reconduzir a economia no nosso país. E, Uma frase, uma pequena interrupção, que eu ouvi de um economista americano que é considerado muito liberal. Então as pessoas ficaram assim quando ele falou: a economia a gente recupera, as vidas a gente não recupera. E a gente está esquecendo disso. Exatamente. E eu passei essa semana refletindo muito sobre isso, porque obviamente a prioridade é garantir a saúde pública, é garantir as vidas das pessoas, ajudá-las, mas a gente precisa começar a pensar, e após essa crise, né, como que a gente se reergue? E eu lia muitos artigos falando sobre realmente como que isso entra na esfera do emprego, né? Assim, essa crise ela é diferente em termos econômicos de outras crises porque ela não foi gerada pela economia em si, né? Ela não foi porque um país entrou em colapso e aí as exportações e importações do Brasil foram comprometidas. Foi uma crise um pacto social que nós fizemos aqui em que nós iríamos priorizar a proteção da saúde pública e a garantia das vidas das pessoas e que isso comprometeria a nossa oferta e demanda, né? Então, se por um lado as pessoas estão em casa agora sem poder trabalhar, sem acesso à renda, pelo menos antes da renda básica, elas não conseguiam consumir, né, para injetar recursos na economia. Por outro lado, elas também não conseguem trabalhar para ativar a cadeia produtiva e garantir que haja uma oferta e uma demanda que se encontrem. E aí, entre esses programas sociais que vocês, deputados, e aí eu gostaria de reconhecer um pouco da união em torno de algumas pautas da proteção social que tem acontecido no Congresso, porque a gente não vê isso acontecer em outros momentos, né? Momentos de crise tem também esse poder de engajar em torno de pautas que são importantes para a sociedade. Então houve, né, esse comprometimento com algumas pautas que vão desde a gente garantir uma renda básica para a população durante 3 meses, a gente avançar com a garantia de crédito para que os microempresários consigam proteger os empregos e também diversas outras que consigam fazer com que as contas, né, as obrigações de contas inicialmente sejam adiadas para que as pessoas peguem o seu dinheirinho que está sobrando e coloquem em comida e material de higiene. Então, como que você tem visto a união em torno dessas pautas e assim, qual é a principal lição que você tira enquanto parlamentar, mas enquanto brasileira, atuando na política em torno dessas pautas da proteção social? O que você trouxe é muito verdade. É muito difícil a gente unir o Congresso em torno de alguma pauta. E eu vi isso acontecendo 2 vezes desde que eu fui eleita. A primeira delas foi quando a gente propôs a agenda social lá na Câmara. E foi algo que me deixou muito orgulhosa, porque primeiro que foi um esforço técnico, a gente foi ouvir dezenas de especialistas do Brasil inteiro para construir uma agenda. Como é que a gente faz para modernizar, para fortalecer o Bolsa Família? Como é que a gente faz para levar saneamento para todo mundo que precisa? Como é que a gente faz para reestruturar o SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, que está tão abandonado e que está fazendo falta agora? E aí a gente conseguiu que quase todos os partidos, menos 2, fossem autores desses projetos. Essa é uma coisa que eu não contava quando a gente começou o esforço da construção da agenda social. E me acendeu um alerta de que, olha, essas pessoas estão entendendo que essa desigualdade do Brasil está arruinando a nossa democracia. E, para ser bem sincera, eu acho que o maior risco à nossa democracia não é o Bolsonaro, não são as ameaças, enfim, autoritárias dele, é a desigualdade. As pessoas começam a questionar a democracia quando elas veem que aquilo só está servindo para alguns poucos na sociedade, não está servindo para todo mundo. E a gente sabe que a nossa política não é todo mundo, mas via de regra serve alguns poucos, não serve todo mundo. Então, quando eu vi a Câmara se unindo para construir a agenda social que a gente apresentou no final do ano passado, eu falei, tem algo de diferente aí. E aí quando eu vejo agora com a renda mínima é a mesma coisa. Algumas semanas atrás, eu, o senador Alessandro e o Felipe Rigoni, que é deputado federal, nós somos do Movimento Acredito, enviamos uma carta ao presidente falando de uma tal de renda mínima.
e falando da importância de que fossem criadas alternativas para que as pessoas pudessem ficar em casa. Foi criado um grupo de trabalho no Congresso porque a gente não teve nenhuma resposta do Executivo. E aí, para explicar para as pessoas, por que a gente enviou uma carta ao presidente, né, ao invés de apresentar o projeto de cara? Porque a via mais rápida era o presidente da República assinar uma medida provisória, que na hora que fosse assinada já começaria a valer. E aí, no Brasil, a gente vem vendo que as MPs, né, as medidas provisórias, são usadas de uma forma muito leviana. Para matérias... Temos alguns exemplos, né, nessa semana apenas. Elas são usadas para matérias que não são urgentes, que deveriam ser discutidas por toda a sociedade, que tem um monte de jabuti ali dentro, mas uma renda emergencial que vem uma calamidade pública é a razão de ser de uma medida provisória. Mas a gente não teve nenhuma resposta do Executivo, então a gente partiu para a construção no Congresso. A construção no Congresso ela é mais lenta, pura e simplesmente porque são 600 pessoas, aproximadamente, que a gente tem na Câmara e no Senado. Então, o regimento do Congresso ele vai colocando travas para que todo mundo possa interferir no processo. Fizemos em tempo recorde, aprovamos, depois de muita pressão há alguns dias, foi sancionado pelo presidente, e a gente vê agora essa demora em pagar o auxílio emergencial. E é muito frustrante, eu sei que o Ítalo também conhece essa realidade. Aqui na minha comunidade, você vai em frente a uma agência da Caixa, tá a fila. Sabe assim, dobrando a rua, muitos idosos aglomerados, um monte de gente desesperada, falando assim, tá, mas o que eu faço? Tá aqui, ó, em análise, em análise, em análise. E, gente... Eu conheço muitas pessoas, assim, eu tenho dedicado muito tempo nessas últimas 3 semanas a responder perguntas, a literalmente guiar as pessoas para como se cadastrar e tentar encontrar informações, porque muitas vezes as pessoas não entendem todo esse processo que eles criaram para a liberação dessa renda básica. E muita gente se cadastrou na primeira semana e até agora está sem ainda o resultado, né, disso. E são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Então, isso é muito complicado, sabe? Como que o Brasil está despreparado para enfrentar crises desse tipo, né? A gente não pensou nisso. Só o fato de não ter esse planejamento já me assusta muito. Exatamente. E aí, tipo, a pessoa tá literalmente passando fome. Sabe, eu não tô falando assim de alguém imaginário, tô falando de pessoas que eu conheço, mãe de amigo meu, pessoas do meu bairro, da minha paróquia. Então, eu tô trabalhando, por um lado, para fortalecer várias associações muito sérias que trabalham em periferia, que estão fazendo chegar itens de higiene, alimentos, informação, mas a gente tem que entender que eles estão tapando buracos que o executivo não está fornecendo. Eu acho que tem sim fortalecer a sociedade civil, todo mundo tem que doar, todo ano, estou pedindo para todo mundo que eu conheço também doar, mas sabe, é porque o Estado não chegou lá, o Estado deveria chegar também na periferia. Então, qual que é a moral disso tudo, Ítalo? Primeiro, essa discussão veio tarde, ela deveria ter vindo primeiro do Executivo, mas ela veio, a gente tem que fazer pressão para que de fato seja implementado. E eu acho que ela vai deixar um legado no nosso país. A discussão de uma renda básica, de uma renda mínima, é uma discussão antiga. E é uma das poucas discussões que você vê economistas de esquerda e direita tratando com muita seriedade. Tem, inclusive, argumentos relacionados à revolução tecnológica que a gente está vivendo. A gente está passando por uma grande robotização dos empregos. Então, tem estudiosos muito sérios, vale ler Yuval Harari, então, Homo sapiens, Homo deus. Eu sou doida por ele. 21 lições do século XXI, quem não leu ainda, porque ele fala um pouco disso. Se a gente não criar algum tipo de arcabouço para garantir uma vida digna para todo mundo, a gente corre o risco de ter uma massa de pessoas desocupadas e desamparadas. As estimativas é de que daqui a 10 anos, de cada 10 empregos que existem, 8 não existem ainda. Ou seja, a gente não está preparando as crianças para isso. Vai mudar muito rápido o número de empregos e a quantidade de empregos. Então, para dizer que o coronavírus impôs essa discussão sobre uma renda mínima aqui no Brasil, antes do que eu esperava, mas eu espero que deixe um legado, que a gente comece a discutir uma transição, quando tudo isso passar, espero que seja logo, para uma renda mínima que garanta uma vida digna para todo mundo. E aí, uma última discussão, já falei demais, aí já joga a bola para ti, é quando a gente fala dos micro e pequenos empreendedores do Brasil, né? Eles são tão ignorados pelo governo e pela sociedade, mas um dado que eu aprendi com a pandemia é que 98% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas.
Não são os nomes que a gente lembra assim, tipo, um nome grandão, super famoso, mas elas são responsáveis por mais da metade dos empregos no nosso país. Então, a crise também está forçando a gente a olhar para elas. Ontem, na Câmara, nós aprovamos um crédito para essas micro e pequenas empresas a juros baixos, que se a empresa que pegar esse crédito, ela não vai poder demitir as pessoas por um tempo em que ela está recebendo as parcelas. Isso é muito importante para preservar empregos. Mas eu espero que também fique um legado para que a gente aprenda a valorizar essas pequenas empresas, que elas não têm caixa, então elas não dão conta de passar um mês sem estar abertas, por exemplo, mas são tão importantes para a nossa economia. Então, por que também não levantar a bandeira do empreendedorismo e, sabe, simplificar o processo para você abrir a sua empresa, para você fechar a sua empresa, que dá ainda mais trabalho no Brasil, porque o Estado ele é muito generoso com as grandes empresas. São refinanciamentos, são empréstimos a juros baixos, é um monte de coisa. É um lobby muito grande que acontece. É uma tributação diferenciada, então você cobra menos imposto por um produto que não faz o menor sentido, mas o governo não olha para essas pequenas e microempresas que são tão importantes. Então eu espero que também fique esse olhar para os pequenos empreendedores, para que a gente crie um país que, enfim, não que ele seja contra os grandes empresários, mas que ele seja, sabe, de fato, um lugar muito fértil para os pequenos empreendedores que estão inovando e criando coisas novas todos os dias. Então, algumas coisas que me vêm à cabeça com a sua pergunta. E, assim, lembrando que para aquelas pessoas que talvez não entendam, né, o tamanho de uma microempresa, são aquelas pequenas empresas, mercadinhos, né, padarias que estão nos bairros, que empregam ali entre 5 a 13 pessoas. Exatamente, essas empresas geram renda, né, e fazem com que o capital financeiro ele gire dentro da comunidade. Então é muito importante que essas empresas sejam protegidas. E você mencionou, né, algumas iniciativas legais que o Congresso Nacional está apoiando nesse sentido, como a criação desse crédito. A gente viu algumas tentativas frustrantes, né, de Bolsonaro de tentar criar algum tipo de programa voltado para gerar empregabilidade, mas cheios de jabutis, e que no final, no cálculo do Congresso, vocês viram que não valeria a pena ir em frente. Teve aquela MP onde havia a suspensão dos contratos, né, de trabalho das pessoas por um período, e havia uma complementação, né, assim, meio que a divisão da responsabilidade pelo salário entre o governo e a empresa, para que ela conseguisse manter o emprego formal das pessoas, né? Até sobre o cálculo do seguro-desemprego, etc. E foi uma política que ela tem sido implementada em muitos países, em porcentagens diferentes de participação do governo, mas que tinha um jabuti que era essa suspensão formal dos contratos de trabalho e que não foi votada. Teve o programa Verde e Amarelo também, que eu vi que você votou contra, e apesar de ter sido alterado, né, pelo esforço da oposição na Câmara, ainda assim manteve um cerceamento de direitos importantes e que não deveriam ser retirados nesse momento de crise de trabalhadores e trabalhadoras, e outras ações que o governo tenta emplacar, mas que não estão alinhados com o que deveria realmente ser feito. Então, eu acho muito importante o trabalho que você faz e dos seus colegas deputados e senadores de realmente fazer a peneira e travar quando o negócio for realmente prejudicar a população no final das contas. Mas só para garantir, então, assim, o fechamento dessa primeira parte, é que existem algumas ações que são necessárias, né? Então, garantir o salário, garantir o emprego das pessoas, fazer programas de transferência de renda para que a população mais vulnerável tenha acesso a recursos mínimos para sobreviver, garantir crédito para microempresas, para que essas pessoas consigam manter os empregos, pagar a folha de pagamento, e outras, né, que consigam tirar das pessoas mais pobres grandes dívidas que existem. Aí tem alguns projetos em tramitação, como a impossibilitação da inscrição das pessoas no cadastro de inadimplentes. Hoje vai ser vetado, se não já foi, o projeto que isenta, né, o pagamento aí das parcelas do FIES durante a crise, que é muito importante para nós jovens. Então, assim, são iniciativas muito legais que a gente vê vindo de todos os lados.
né, e que contribuem, vão ter esse impacto positivo, pelo menos agora, para amortecer, fazendo que as pessoas possam tirar um pouco dessa carga negativa que a crise tem trago. E aí, eu acho que a gente poderia, pelo avançar do tempo também, eu quero ouvir os seus comentários sobre isso, mas talvez pensar, e após a crise, né? Como que a gente consegue sair disso, se reerguer? O empreendedorismo é, de fato, algo que a gente precisa começar a pautar para que as pessoas consigam gerar sua própria renda, mas também empregar as pessoas ao seu redor. O Brasil ainda tem muito a aprender e muito a desburocratizar no seu sistema para garantir um ambiente pleno para empreendedorismo. Mas existem outras questões que você mencionou, e eu já falei muito que eu não quero me estender, como essa própria, acho que a crise do coronavírus também escancarou a nossa crise do déficit da educação, a nossa crise nos investimentos em ciência e tecnologia e a nossa falta de inovação, né, de investimento em inovação. Então, seria bom a gente falar um pouco sobre isso, porque é o que, de fato, vai garantir que lá na frente a gente se prepare para o novo mercado de trabalho e a gente consiga fazer com que o Brasil crie novos setores econômicos para diversificar a sua renda e garantir crescimento econômico. Mas, enfim, vamos por partes. Perfeito. Foram várias coisas. Se eu esquecer de comentar alguma coisa, você me cobra. A primeira coisa, uma outra votação que foi super importante no Congresso, que vale o pessoal acompanhar, é a expansão da renda mínima. Porque acabou que no projeto que foi aprovado, ficaram de fora trabalhadores muito importantes, que são trabalhadores informais, MEI. Então, vale dar uma pesquisada, porque a gente conseguiu ampliar o número de pessoas que são consideradas, então, pessoas que trabalham com aplicativo e por aí vai. Em relação ao FIES, essa foi outra proposta que eu e o Rigoni, junto com outros deputados, apresentamos na Câmara. E aí, por isso a importância dessa parceria que a gente tem no Senado. Para quem não sabe, eu, o senador Alessandro e o deputado Felipe Rigoni temos um gabinete compartilhado no Congresso, que é uma inovação, que muitas pessoas não entendem. Primeiro, poxa, está sempre todo mundo reclamando que a cota, a verba que os parlamentares têm são muito altas, e é verdade. E a gente vê que em cada gabinete você replica a estrutura, sabe? Sendo que alguns profissionais poderiam ser compartilhados. Então, tem alguns profissionais que nós três compartilhamos, então a gente consegue todos os meses devolver uma parte significativa dessa verba e dessa cota, porque a gente está economizando. São profissionais de altíssima qualidade, nós fizemos um processo seletivo com mais de 13 mil pessoas, só da primeira vez que a gente fez, então vale a pena acompanhar. E aí, na hora que a gente apresentou na Câmara e a gente não conseguiu emplacar de primeira, o senador Alessandro pregou a nossa proposta e colocou no texto que foi para votação em relação à expansão do auxílio emergencial. Então, essa foi a primeira vitória. A gente conseguiu suspender o pagamento das parcelas do FIES durante esse período da pandemia. Porque a gente sabe que quem está pagando o FIES são pessoas que realmente precisam daquele dinheiro. E que entre pagar uma conta de luz, comprar uma comida, a pessoa vai, enfim, escolher o que é para o dia a dia dela. E a gente tem uma votação agora, que está indo bem na Câmara, vale acompanhar também, em que a gente está não só expandindo isso, a gente quer expandir por alguns meses, hoje está em 4, como a gente também quer garantir que as pessoas possam refinanciar a sua dívida. Hoje, aproximadamente metade das pessoas estão inadimplentes no FIES. Então, a gente tem que refinanciar, não só para que elas possam se adequar a isso, mas também para que o governo tenha alguma chance de recuperar esse dinheiro, que pode ser usado em outras áreas. Então, é uma votação super importante. Se eu não me engano, ele é o projeto do deputado Denis Bezerra, né? Que é aqui do Ceará também. Eu acho que vai ser votado hoje. Que está sendo votado. E outros 2 projetos que não foram votados ainda, mas que eu acho que vão ter um terreno fértil. Um é um que suspende o pagamento de luz e água para pessoas de baixa renda. Então, a gente também está trabalhando nisso. E um outro, que eu sou uma das autoras, junto com a deputada Mariana Carvalho, que quer proibir os planos de saúde de suspender os planos durante a pandemia. Esse é um momento completamente atípico e justamente porque a gente está vivendo uma crise de saúde pública tão grande, seria desastroso que as pessoas tivessem os planos de saúde suspensos nesse momento. Até porque a gente não vai ter novas pessoas adquirindo planos de saúde, né?
Então, é um pouquinho do que a gente está trabalhando lá, Ítalo. Deixa eu Em te relação perguntar sobre um projeto. Desculpa Posso te falar? interromper. É porque hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma senhora muito preocupada. Ela falou que está com o aluguel atrasado, porque não recebeu ainda o auxílio, está em análise. E a dona do local que ela alugou já pressionou, pediu para sair e agora está colocando pessoas dentro da casa dela para morar, porque essas pessoas vão poder pagar. Então, existem muitas outras pessoas que estão sem conseguir pagar o aluguel e que estão nessa situação de quase perder um teto para viver. Existe algum projeto, existe alguma iniciativa hoje no Congresso Nacional que trata disso? A gente, enfim, tinha um projeto muito bom que tratava justamente da questão dos aluguéis e ele foi completamente anulado no Senado, essa é a verdade. Retiraram uma parte muito importante do projeto, então eu já conversei com o Alessandro, já conversei com o Rigoni, a gente vai tentar novamente, porque na hora que o projeto foi para o Senado, eles retiraram a parte que interessava, que era em relação aos aluguéis. E essa realidade que você retratou, ela é presente para muitas pessoas. E tem uma coisa que, sempre que eu, enfim, conto, né, das nossas iniciativas nesse sentido, as pessoas ficam muito preocupadas, com razão de onde vai sair o dinheiro para pagar tudo isso, né? E aí eu queria deixar 3 reflexões, para não me alongar muito. A primeira, eu não vejo muita escolha para a gente. Países ao redor do mundo estão fazendo isso, países desenvolvidos em desenvolvimento. Não é uma questão como o Ítalo trouxe, temos aqui uma empresa que faliu. Não, é uma crise gigantesca. E se a gente não fizer nada para salvar o maior número possível de empregos, para garantir uma vida digna para as pessoas, eu tenho até medo de imaginar o que vai acontecer. Desde o ponto de segurança pública, gente passando fome, para além de toda a tristeza e absurdo humanitário. É sim algo que contribui muito para a insegurança. E aí a gente já viu casos bem isolados de saque, então por isso que é muito importante que entre esse auxílio emergencial, mas também me preocupa muito que a gente, enfim, não perceba que a crise que vai vir depois, muito profunda, social e econômica, ela vai ser tão grande quanto a nossa incapacidade de responder rápido agora. Então eu não acho que a gente tem uma escolha, tem que fazer isso e pronto. Tem uma segunda coisa. A gente tem sim muito de onde no futuro arrumar nossas contas, sabe? Eu acabei de mencionar que a gente tem um sistema tributário que é completamente invertido. A gente tem que taxar menos no consumo e a gente tem muita oportunidade de taxar mais no patrimônio e na renda. Uma coisa que é até importante para a gente pensar nessa reconstrução da economia, né? Nós temos uma carga tributária muito grande nas empresas, mas nós não cobramos imposto sobre os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então, a gente não, e essa é uma proposta que eu e o Rigoni e o Alessandro já apresentamos também. A gente não propõe que você aumente a carga tributária do Brasil, não. A gente propõe que você reduza a carga tributária das empresas, porque são elas que estão empregando, inovando, produzindo. E você aumente no mesmo tanto a carga tributária que você não tem hoje nos dividendos, que é aquele lucro que é distribuído, que não está sendo investido. Então, mudar o nosso sistema tributário é um caminho. Uma segunda coisa, poxa, tem várias discussões que no Brasil não acontecem por causa de lobby, né? Porque as pessoas têm medo de falar disso. Nós somos um país que todos os anos gasta 2 bilhões de reais com super salários. A nossa Constituição fala, ninguém pode receber mais do que um ministro do STF, são quase 40 mil reais. É um valor, assim, bem alto, não estou falando de salário baixo, não. E mesmo assim, com penduricalhos, maracutaia, lobby, tem muita gente nos 3 poderes, são milhares de pessoas, literalmente, tipo, milhares, sabe? Contamos. Milhares de pessoas que recebem salários acima do teto constitucional. Salário de 100 mil, 150 mil, 130 mil. E aí eu me posiciono bastante sobre isso, sempre vem alguém falar assim, né? Mas eu estudei muito e não sei o que lá, e eu mereço. Não, meu filho, leia a Constituição. Eu valorizo demais o estudo e a preparação, mas para mim, no serviço público, não há estudo, mérito ou preparação que justifique um salário de 150 mil reais. E nem férias de 60 dias, né? Férias de 60 dias para o judiciário. A economia de 2 bilhões de reais
conta com acabar com essas férias de 60 dias. Por quê, sabe? Não é mérito, gente, isso é privilégio. E aí é uma briga grande, aí começa a rolar as fake news, alguém tem que topar essa briga. Se a gente não for fazer essa briga agora, na pandemia, a gente não faz nunca. Então, eu acho que se a gente. São duas brigas grandes, né? A gente vai ter coragem de olhar para o nosso sistema tributário e tirar todas as desigualdades que existem. Setores que fizeram lobby histórico pagam muito menos impostos. Tá certo isso? É justo com as outras empresas? Da mesma forma quando a gente fala dos supersalários. Então, se essa crise não nos ajudar a acabar com esses privilégios todos, a enfrentar essa pirâmide ao avesso que a gente tem no sistema tributário, a gente não vai conseguir em nenhum outro momento. E aí tem um terceiro ponto, que é o último. Em uma conversa com a Mônica De Bolle, que é uma economista que eu admiro muito, que vale a pena vocês acompanharem, ela falou, gente, que é até um ponto que o Ítalo trouxe mais cedo. Não é que a gente está indo mal porque o Brasil está indo mal. Não foi uma escolha nossa. Todos os países estão tendo que fazer as mesmas escolhas duras que a gente. Então, o Brasil não vai perder pontos no ranking mundial, o Brasil não vai perder crédito no futuro por causa disso. Porque é um contexto global. Então, a gente não pode ver essa necessidade de gastar mais agora como algo que será visto como irresponsável no futuro. Muito pelo contrário. Os países que responderem mais rapidamente para salvar vidas, que no caso hoje é sim fazer o isolamento social, e também para proteger os mais vulneráveis, são aqueles que vão se recuperar mais rápido economicamente. Isso os estudos, olhando para pandemias passadas, como a gripe espanhola, como a peste, mostraram. Quem responde rápido consegue se recuperar mais rápido depois. Então, me alonguei demais, mas algumas reflexões desses últimos dias. E eu concordo com as três que você trouxe, e eu queria adicionar duas, que eu acho muito importantes. Fiz uma live com a Tiziana Rolim, que também é sua amiga. Eu adoro a Tizi. Uma pessoa que inspira muito a gente. Essa live foi sobre nova economia. E a gente precisa, de fato, no Brasil, começar a discutir sobre um modelo econômico que funcione para as pessoas, né, para garantir avanço em sua renda, porque não é só emprego, é aumento de renda. A gente precisa garantir que as pessoas têm salários maiores e que elas consigam se preparar para que quando crises como essa aqui vão continuar a vir, a gente sabe, mas que elas consigam cuidar de si próprias também. Né? Então a gente precisa pensar em um modelo econômico que garanta tudo isso, o avanço do empreendedorismo, que garanta o bem das pessoas, que garanta o bem das empresas, mas ao mesmo tempo esteja em harmonia com o meio ambiente, que seja sustentável, que consiga diversificar a nossa matriz econômica, que ative mais as indústrias criativas, que são menos danosas, né, ao meio ambiente e aos povos tradicionais. Inclusive faz parte do que a gente acredita, né, no nosso movimento, que é esse modelo econômico qualificado, né, em prol das pessoas. E o segundo, aí eu venho para a questão da renovação política. A gente precisa garantir um choque de liderança no Congresso Nacional, mas no Executivo, a nível municipal, para que a gente consiga trazer esse espírito, sabe, vanguardista de engajar as pessoas em torno de causas que realmente importam. Trazer o debate de volta para o básico, renda básica, saneamento básico, emprego, coisas do dia a dia. E muitas vezes a gente vê a política nacional tão focada em momentos de não crise, em questões partidárias e disputas personalistas, a gente tira das pessoas a crença, né, da importância da política. Então, que a gente consiga tirar como legado dessa situação toda um foco de volta na importância da política, que as pessoas participem mais, escolham melhor seus representantes e apoiem jovens como você e como outros que estão dando o exemplo, que estão trabalhando como muitos outros não trabalham lá dentro e realmente mostrando um resultado. Então, eu adiciono essas duas contribuições e eu acredito muito, sabe, que a gente vai sair disso trazendo lições de esperança, de solidariedade, mas também de um movimento, de um entendimento mais técnico de qual é o Brasil que a gente deve construir daqui para frente, sabe? Quais são os erros que a gente não deve mais cometer para garantir que nós teremos um desenvolvimento econômico sustentável e também um desenvolvimento social que valorize as vidas que nós temos no Brasil.
Para mim, uma coisa que resume um pouco do que você trouxe, eu concordo muito com o que você trouxe, é o que eu chamo de falta de diploma de realidade na política. E eu não quero dizer que diplomas não sejam importantes, pelo amor de Deus, os estudos salvaram a minha vida, e eu sei a importância da gente lutar por um diploma, da gente estudar. Agora, é igualmente importante que as pessoas conheçam a realidade, que as pessoas conheçam o SUS, que elas tenham a carteirinha do SUS na... Porque de eu falar, quem aí tem a carteirinha do SUS na carteira, me mostra. Que as pessoas tenham pegado um ônibus, sabe, lotado. Aí não vai, a gente não vai ver gente ignorando a realidade dos trabalhadores que tem que pegar ônibus lotados. Eu conheço um caso de um cobrador que faleceu faz pouco tempo por causa do coronavírus. Então, pessoas que conheçam a realidade da sala de aula de uma escola pública. E é por isso que representatividade é tão importante na política, né? Porque, enfim, e para mim é uma coisa assim muito óbvia. Para a gente ter uma política que trabalhe para todo mundo mesmo, e não só os mais ricos, ou não só, enfim, quem já está na política, essa política tem que ter um pouquinho de todo o Brasil que a gente tem. Porque quando essas pessoas que conhecem a nossa realidade, enfim, estiverem lá, elas vão fazer políticas públicas para pessoas que parecem com elas. Então é por isso que é tão importante que a gente tenha mulheres, periféricos, gays, negros, jovens, homens, brancos, pessoas mais velhas, todo mundo mesmo, sabe? O problema não está com um grupo ou com outro, o problema está que só um grupo esteja representado lá. E aí, e também espero, como eu falei bem no comecinho, que o coronavírus nos mostre que o conhecimento salva vidas e que a gente tem que investir em educação. Poxa, me entristece muito ver o que está acontecendo em relação ao MEC agora. A gente tem casos pontuais muito inspiradores. Poxa, a Amazonas já dava show quando a gente fala de educação remota, porque lá tem algumas comunidades que ficam a semanas de distância de barco. Comunidades ribeirinhas, indígenas. Então, o que eles fizeram? Foi uma prática bem divulgada. Eles começaram a gravar aulas em Manaus e transmitir por sinal de televisão. Em cada comunidade, você tinha o professor, a professora, ribeirinha, ribeirinho, indígena, que estava lá para apoiar os alunos, porque para mim educação à distância não substitui professor, não. Mas você fazia o melhor conteúdo, chegar de Manaus com a pessoa que mais entendia, que dava a melhor aula, e lá na comunidade, as crianças assistiam por televisão, e tinha um professor ou uma professora para auxiliar, para tirar dúvidas, para incentivar, etc. E aí, de novo, agora você vê Amazonas saindo na frente para poder dar uma resposta. São Paulo também fez algo muito bacana, que foi garantir que os alunos tivessem acesso a dados. Poxa, internet é algo caríssimo, sabe? Você não vai comprar lá crédito na TIM para ficar vendo videoaula quando está faltando dinheiro para você pagar a conta. Então, tem coisas legais acontecendo. Londrina é um outro exemplo no Brasil, mas a gente não viu em nenhum momento o MEC coordenando esses esforços. O MEC chamando secretários estaduais, secretários municipais, para conversar e falar assim, olha, o que está comprovado que funciona em educação remota, educação à distância? Como é que a gente faz para engajar os professores, seja por WhatsApp, por telefone, para que eles monitorem seus alunos, apoiem os responsáveis. E aí fica cada um correndo para um lado, mas não vem nenhuma coordenação do MEC. Enquanto isso, o ministro faz piada com uma pessoa que morreu, como aconteceu hoje. Diz que está tudo bem, porque vão ser menos de 40 mil mortos no Brasil. Poxa, esse número tem nome, sabe? São mães, são jovens, são pessoas que têm sonhos. E aí ele fica lá, insistindo que vai manter o Enem, dizendo que vai recompensar as universidades que ignoraram o isolamento social e derem aula. Quando o papel do ministro deveria ser o quê? Gente, é isso que existe de experiência no mundo em relação à educação remota. É isso que a gente vai fazer. É esse o nosso calendário. As aulas vão ser feitas dessa maneira, a gente vai repor dessa maneira, quem está na periferia vai ter acesso a conteúdo dessa maneira, professores vão ser treinados dessa outra maneira. A gente vai fazer uma conversa, os deputados que são da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC na Câmara, para contar como Portugal está lidando com essa crise. A gente vai conversar com o secretário de Educação de lá. Ítalo, não tem comparação com o nosso Brasil. A falta que faz um ministro que conheça a realidade do país. Eu tenho certeza que o Congresso não vai deixar o Enem acontecer na mesma data. Porque se acontecer na mesma data, alunos de escola pública vão sair muito mais atrás do que alunos de escola particular. Mas, de novo, falta liderança. E assim, esse é um papel que
No Congresso a gente vai tapando os buracos, né? Agora falta alguém no MEC que diga, olha, é isso que a gente vai fazer. Ao invés de ficar negando a crise como o Weintraub vem fazendo. Hum. E essa é uma agenda que vai estar disponível aí para a luta, né, durante ainda muito tempo no Brasil, né, para as pessoas que vão estar se engajando pós-crise, nós vamos ter ainda que enfrentar esse déficit da educação, essa falta de liderança, a questão da educação superior também, do investimento em ciência e tecnologia. A gente vai ter também que entender como trazer de volta, né, o pouco que a gente tinha construído de avanço nesse sentido. Mas eu concordo plenamente com você, eu acredito que de todas as reformas que a gente puder fazer para evitar crises como essa, a principal vai ser a reforma educacional, para garantir que a gente tenha uma geração que consiga, de fato, ter empatia com o próximo, para ter mais solidariedade, mas que tenha mais cuidado com o planeta, né? Tenha mais valor, valorize mais o serviço público que a gente tem de saúde, o SUS, valorize a educação pública que nós temos, e valorize os pactos sociais que nós fizemos na Constituição de 88, de garantir acesso universal a todos esses serviços nessas áreas. E eu estou com medo da live encerrar, porque eu sei que é 1 hora, então eu queria partir para as perguntas, né? Eu já recebi aqui muitas perguntas, você não tem ideia, ou acho que você sempre faz essas lives, mas eu vou pegar algumas, 2 ou 3 para a gente fazer, que eu sei que você também tem que partir para a votação na Câmara. Certo. Algumas perguntas você já respondeu sobre a taxação de grandes fortunas, né? Seria sobre como de fato você pensa sobre isso. Algumas pessoas perguntaram também sobre se a recessão econômica de 2015 ainda nos impacta hoje. A gente falou um pouco sobre isso no começo, né? Que a gente já estava em uma crise e a gente agravou isso nesse momento. O coronavírus pegou a gente muito mais duro em relação à economia. Isso. Tem uma pergunta que ela não é sobre esse assunto específico, mas a pergunta é sobre o que você acha de toda essa movimentação em torno de um potencial impeachment do Bolsonaro nesse momento. Olha, essa é uma coisa que, enfim, a gente discute todos os dias. Crimes, enfim, tem como a gente apontar diversos crimes que o Bolsonaro cometeu, mas eu li um artigo esses dias que eu acho que vale, depois eu vou até precisar se recomendar para as pessoas, que fala um pouco desse dilema. Ítalo, eu sinceramente acho que tudo que o Bolsonaro quer agora é um pedido de impeachment. Eu realmente acho que ele está testando a gente, empurrando a gente para isso, para que ele tenha uma razão para dizer para as pessoas, olha, eu não fiz porque não deixaram. Ao tempo todo queriam me dar um golpe, queriam me tirar daqui. Então, eu realmente acho que a gente está diante de um dilema gigantesco. O que o Bolsonaro quer, aparentemente, é o caos. É que a gente peça o impeachment para que ele possa falar de tudo, menos da crise que ele deveria estar enfrentando. Para que, ao invés dele falar da crise econômica, da crise social, da crise de saúde, que ele possa, mais uma vez, inventar esses inimigos e teorias da conspiração todos. Então, eu não acho que esse é o momento. Primeiro, porque eu acho que isso é tudo o que ele quer. Eu acho que ele quer o caos, que ele quer que a gente não fale da crise, ele quer uma razão para dizer que está sendo perseguido, e segundo, porque o Brasil já está vivendo um momento tão duro. Imagine você, a gente está há 1 semana com um novo ministro da Saúde, sem indicação dos secretários ainda. No meio da maior crise de saúde pública, assim, dos últimos anos, sabe? Que a nossa geração já viu. Então, eu sinceramente acho que nesse não é o momento. Eu acho que é tudo que o Bolsonaro quer, que ele gosta desse tipo de conflito, mas eu acho que ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele está fazendo. Na hora que ele vai e prega contra o isolamento social, por puras razões ideológicas, na hora que ele vai e espirra e cumprimenta uma senhora e se recusa a mostrar os seus exames de coronavírus, ele está cometendo uma série de crimes. E tem um estudo que, enfim, está sendo feito e que eu vou divulgar depois, que mostra que na hora que o Bolsonaro faz uma fala contra o isolamento, nas regiões que ele tem mais apoio, o isolamento de fato afrouxa. Ou seja, a fala dele faz com que as pessoas se exponham mais ao vírus. Ele tem que ser responsabilizado por essas mortes. Mas eu não acho que o momento é durante a pandemia. Eu acho que mesmo aos trancos e barrancos, por mais difícil que seja,
A gente tem que manter o país o mais unido possível para enfrentar essa pandemia. Agora, na hora que esse negócio passar, eu realmente acho que a gente tem que responsabilizar o Bolsonaro por todos os seus atos. Não sei se é E impeachment, não sei se, enfim, é por outra corte que a gente vai fazer, mas não dá para deixar passar em branco, não dá para ele testando a democracia dessa forma e a gente agir como se não fosse nada. Só não acho que a gente pode dar esse presente para ele, que é entregar uma razão para que ele faça a sua dita revolução e diga para as pessoas, tá vendo? Eu não fiz porque não deixaram. Vamos passar por essa crise primeiro, essa é a minha opinião de algumas pessoas na Câmara, e aí a gente vai, enfim, de uma forma ou de outra, fazer com que o Bolsonaro se responsabilize por tudo que ele está fazendo nesse momento. muito legal. E eu compartilho também dessa opinião. Eu acredito que nesse momento a gente tem um foco que é salvar as vidas das pessoas, sabe? Eu acho que a gente precisa garantir que pelo menos todos os projetos que nós precisamos aprovar sejam aprovados durante esse momento. E o Bolsonaro está querendo realmente tirar o foco disso, porque aí ele tem uma agenda própria, que ele está tentando emplacar e não está conseguindo. Aqui a gente teve uma manifestação grande, que gerou grandes aglomerações e detenções no último domingo. Eu Rolou vi até isso um todas as vídeo. publicações. E assim, saiu um dado no dia seguinte falando que aqui em Fortaleza, né, por mais que o maior número de casos esteja nos bairros de burguesia, o maior número de mortes está na periferia. Então, e tem imagens, passou no Jornal Nacional, inclusive, das pessoas na periferia não respeitando o isolamento social. Você acredita que esses discursos, né, do Bolsonaro, que incitar o desrespeito ao isolamento, faz com que essas pessoas não acreditem que essa é uma crise tão grave assim e contribua para esses óbitos? Né? E eu tenho certeza disso. E eu vou reforçar. Tem um estudo que saiu, que eu vou divulgar, então o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, um estudo científico feito em uma universidade que mostra que nas regiões onde Bolsonaro tem mais apoio, onde ele é mais ouvido, na hora que ele se pronuncia contra o isolamento social, na sequência cai o isolamento social, ou seja, as pessoas ouvem o que ele diz. E a gente não deveria surpreender ele ao presidente da República. É claro que as pessoas ouvem o que ele diz, sabe? E é por isso que é diferente quando ele fala contra o isolamento social do que quando meu tio fala contra o isolamento social. Ele está na posição de líder máximo da nação. Então, sim, ele tem que ser feito responsável, tem que ser responsabilizado pela queda do isolamento e por todas as mortes que decorram disso. É claro que o Bolsonaro não é culpado pelo coronavírus. Mas na hora que você escolhe ser líder de uma nação, você passa a ser responsável por todas as vezes que você toma diante de uma crise. É assim que a história analisa todos os líderes. Desculpa te interromper. A live vai cair em 10 segundos. Eu vou encerrar. Vamos voltar só para encerrar e se despedir das pessoas, tá bom? Vai cair. A live encerra sozinha mesmo? Ela encerra. Ela encerra. Ela encerra. Ela encerra. Ela encerra.